Tamo dentro. Tamo dentro. Ó, TV, É, mas então. TV já apareceu, hein? Olá, galera linda do YouTube, pessoal maravilhoso. Hoje eu estou aqui com esse sensacional galã que vocês veem na tela, o maravilhoso, sensacional, espetaculoso Roberto Martins. Ficou vermelho, ele ficou sem graça lá. É, É a luz, pô. o Roberto, que é o grande criador desse site que está aqui atrás. Eu estou com, ó, aquele site ali atrás. O Roberto foi o cara que fez esse site. E hoje, no Aquário das Sardinhas, o Roberto vai ser o entrevistado, tá? Como falta ainda 3 minutos para o horário oficial, a gente vai enrolar. Eu não sei se a Liliane agora está conseguindo ouvir todos nós. Ela tem um delay, né? Acho que sim. Eu tô escutando Sim. baixinho. Tá, então tá escutando baixinho. E aí nós vamos todos falar a respeito do site do Roberto e mais algumas coisas que por acaso vocês queiram saber. Certo? Estão te mandando um oi aqui no É isso YouTube. aí. O pessoal tá escutando hoje ou como é que tá aí? Não, hoje estão te escutando. Áudio e vídeo ok, né? Roberto, prazer ter você aqui. Muitíssimo obrigado por participar aqui do Aquário das Sardinhas. Peço desculpas pela Legal. semana passada que foi aquela coisa. Infelizmente acontece, né? Não, tranquilo, isso acontece. Ainda mais para o pessoal mais antigo, assim, né? Pois é, a gente que é da Não décima sabe oitava mexer com idade. tecnologia. Não, legal, Campos, obrigado aí pelo convite. Prazer aí estar no seu canal. A gente já se fala há bastante tempo, acompanha lá no chat e tal. Valeu mesmo, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Valeu mesmo. Roberto, antes da gente começar a falar do site propriamente dito, vamos lá, me explica primeiro por que você resolveu fazer um site com essas coisas complicadas que você tem nesse site aí. Complicadas no sentido de fazer e não tanto no sentido de usar. Mas por que você resolveu fazer isso? Qual a tara? Porque o Alexandre CD é tarado por carro. O Mário é tarado por Elba. Pô, os caras são tarados por uns troços muito esquisitos. Por que você é o tarado que resolveu fazer um site? É, eu não sou tarado por essas coisas aí, não. Não, então, vamos lá. Eu sou da área de TI, né? Da área de infraestrutura, de telecomunicações, né? Mais de 20 anos aí no mercado. E a parte de programação, desenvolvimento, nunca, não sou desenvolvedor profissional, mas sempre programei, desenvolvi para outros projetos, outras frentes e na minha profissão também, né? E depois de 20 anos aí no mercado de telecomunicações, eu resolvi sair e entrar para esse mundo da parte do mercado financeiro. Eu já tinha mexido há uns 10 anos atrás com isso, com bolsa, e há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás mais ou menos, resolvi atuar no mercado novamente e focar nisso, né? E agora ficar rico, arrebentar. Essa parte não chegou ainda, né? Mas a gente está tentando. Bom, enfim, aí, bom, programação sempre curti, várias linguagens e tal, e há um ano e meio atrás, mais ou menos, e eu comecei a mexer com Python, que é essa linguagem que a gente sempre comenta lá no site, né? E é uma linguagem que está sendo bastante difundida, principalmente por essa questão do mercado financeiro, muito utilizada aí, por ser uma linguagem muito dinâmica, muito fácil de interpretar, de mexer, para quem já conhece programação, né? Muito dinâmica e muito poderosa também para toda essa parte de análise, análise de dados, né? Comecei a estudar isso ano passado, mas para outros fins, né? Para um outro projeto que eu estava desenvolvendo com um amigo meu, parte de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, coisa, Repara que ele começou coisa pela coisa fácil, né? fácil. Começou pelo negócio fácil, que é reconhecimento de Exato. imagem, essas coisas fáceis. Né? Aí, de repente, eu comecei a dar uma olhada, o pessoal me mandou alguns testes, uns exemplos da programação voltada para a parte de finanças, né? Do que dava para fazer com isso. Pô, dá para você pegar todo o histórico de uma ação, fazer uma análise, fazer vários tipos de cálculos. Aí eu comecei, como eu já estava no mercado financeiro, pô, peraí, vamos dar uma olhada nisso. Eu comecei a estudar isso daí. E eu sempre gostei disso, né? Lá no Profit eu também ficava desenvolvendo lá na parte de estratégias do Profit, indicadores e tal. E só que é aquela coisa limitada lá, né? Quem conhece um pouco lá do Profit ou mexe com isso, é aquele negócio que não dá para você sair muito do que ele Do se limita a esquema, né? fazer lá. É muito quadradão. Exato. Aí, pô, aí
aí eu já entrei em outro mundo, né, cara? Com você programando lá numa linguagem onde se permite você fazer o que você quiser, né? Que é o caso, um exemplo, né, do Python, que é onde você pega os dados, você trabalha isso de uma forma muito rápida e faz vários tipos de análise, cálculos, o que você quiser fazer, né? E aí juntou uma coisa com a outra, né? Uma coisa que eu gosto de fazer e com essa parte de análise em cima do mercado financeiro. Entendi. E E, deixa, e, deixa eu só comentar com o pessoal que eles não sabem disso, que o Roberto começou a uhum, fazer isso aí tem um ano e tanto. Mas há uns 8 meses mais ou menos, nos juntamos eu, ele, o Kaplan e o CD por trás dos panos, porque ele vai fazendo as coisas e testando. E tem que ter algum corno para testar o negócio, né? Porque ele mesmo faz e alguém tem que ir lá ver. Bom, e aí, o que vocês acham? E nós somos as cobaias, então a gente fica servindo de cobaia, ele vai e faz o negócio, a gente por outro lado sugere uma série de coisas para ele ir fazendo, para mudanças no que ele fez, porque ele tem uma visão, às vezes a gente tem uma visão um pouquinho diferente. Então nós temos um grupo, e tem uns 8 meses mais ou menos, que a gente vem trabalhando nisso aí. Ou seja, o site não é de agora, galera. Tem mais de um ano e está sendo aperfeiçoada no mínimo, por baixo dos panos, uns 8 a 10 meses só pela gente. Né? O Roberto que faz o trabalho e a gente que fica dando pitaco. Mas isso é interessante, é importante vocês saberem que não é um trabalho que caiu, não caiu caiu da árvore e fala assim, pô, surgiu do nada. Tem tempo, tá? Agora, estão perguntando aqui, exato. Roberto, tem algum outro site no mercado que faça isso? Então, aí que tá, né? Essa é um pouco da história do site, né? Então, eu atuando no mercado, eu senti necessidade disso, né? Pô, para gente que gosta dessas análises estatísticas, o que que aconteceu num período de tempo com uma determinada ação, o que que ocorre quando um determinado comportamento acontece, você não tem uma fonte de informações que te mostre esses estudos, né? Tem coisas pingadas por aí, mas aqui no Brasil realmente não tem, né? Então, quando a gente fala lá, quando a gente está falando bastante de sazonalidade, por exemplo, é, aqui no Brasil eu não achei nenhum lugar legal que te mostre um dado estatístico, como que é o comportamento das ações, sazonalidade do mercado, né? Lá fora tem alguma coisa, tem, né? Lá fora sempre tem bastante informação, mas também tudo pingado, né? Tem um site muito bom lá fora só de sazonalidade, mas só fala de sazonalidade, né? Tá, putz, você quer agora ver a correlação de um ativo com o outro, cara, você tem que caçar e pesquisar. Então, isso é um pouco da história da por que que eu comecei a fazer o site. Então, com todas essas possibilidades de estudo, estatística e, pô, eu queria ter uma ferramenta que me ajudasse também, né, a olhar para o mercado, a olhar a parte de estatística disso, de dados e vários estudos, né. Aí eu comecei, né, falei, pô, vou montar aqui uma ferramenta, a princípio para mim, né, de coisas que, pô, eu não tô achando lá fora. Então, vou começar a fazer aqui estudos que valem a pena para mim, que eu gosto de ver, que eu quero saber. E aí surgiu a questão do site, né, que realmente não tem uma ferramenta com uma plataforma com vários estudos desses consolidados em uma coisa só, de uma forma objetiva, de uma forma dinâmica, né? Então a Então, coisa é original eu não tua. achei, cara. Sim. Claro, né? Tem algumas referências, né, de sites lá fora que eu peguei algumas ideias, do sazonalidade é uma delas, né? É, a parte de. A gente vai falar depois, né? Eu vou abrir o site daqui a pouco aqui, mostrar página por página. Aqui a parte de análise de carteira foi. Aí surgiu lá do chat, né? Teve acho que ano passado a gente começou a falar bastante dessa questão de beta, de proteção, tal. E a gente via que, pô, o pessoal tem interesse, pô, como é que calculo beta? Onde que eu vejo isso? Toda hora vinha uma pergunta lá, pô, onde que eu vejo beta? Onde que eu vejo beta? Como que eu calculo? E várias vezes eu vi o pessoal nas próprias lives mostrando como calcula tal. Mas, pô, é um trabalho do caramba, né, cara? Pegar o Excel, pegar o histórico, jogar tudo lá, calcular isso daí. Para quem não gosta disso, não quer programar ou não quer fórmula de Excel, É um eu saco. falei, pô, é uma mão na roda você ter uma ferramenta que você coloque sua carteira lá e te mostre já o resultado, né? Porque uma coisa é quem gosta de ver, quem gosta de programar, a maioria do pessoal quer ver o resultado disso, né? Então,
A ideia é um pouco disso, né? De facilitar um pouco aí para o pessoal que gosta dessa parte de análise mais a fundo, mais técnica, mas também não quer saber programar, não quer saber calcular, quer saber o resultado disso daí e o que fazer com ela. Então, ou seja, quer dizer, de tanto eu encher o saco com o negócio de head, né? Enchi Uhum, tanto o saco que finalmente a gente teve que fazer alguma coisa pro troço de sair do papel, porque senão o pessoal não faz. Mas vamos lá, exato. vamos lá, abre o teu Deixa site aí. eu. Habilita aí o compartilhamento. Eu vou mostrar um Ah, eu pouco esqueci para disso. vocês aqui. Pera aí. Pronto, tá liberado aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí, falando um pouco, né, antes de entrar no site, só mostrar um pouco do que eu estou falando quando a gente fala de programação, né? Porque uma coisa é o site lá que te dá as informações prontas, né, mastigadas, e uma coisa é o que tem por trás disso, né? Já que o assunto da live aqui hoje é o site, né? Eu queria, se você me permite, mostrar um pouco do que tem por trás disso e por que eu Claro. comecei a fazer isso daí, né? Manda bala aí. Vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Estamos. Eu não tô ouvindo é a Lili. A Lili não tá falando comigo. Pô, Lili, Eu tô aqui. o que acontece, né? Então, como eu estava Não falando me lá, eu escuta? comecei a ver as possibilidades, o que a programação, no caso do Python, que é uma das linguagens, né? Tem várias outras linguagens que permitem fazer isso, mas o Python é aqui é uma das mais difundidas aí, mais fáceis de trabalhar também, né? É, E aí, quando eu tive contato com isso, foi naquela época que a Petro caiu uns 20%. Foi esse ano, na verdade, né? Ou ano passado, não Não, lembro. foi em fevereiro desse ano. Foi fevereiro desse ano. Então, ano passado que eu comecei a mexer com isso, tal, e estudar a parte do que dava para fazer, e já fiz alguns testes. Aí, esse ano, quando a Petro caiu, teve um dia que a Petro caiu lá, pro nosso, falaram uma besteira lá, né? O governo falou uma besteira lá, e eu falei, pô, Novidade. normal. Né? Aí eu falei, pô, cara, o que aconteceu quando caiu mais de 20% uma ação, no caso da Petro, o que aconteceu no dia seguinte, né? E aí, como eu já estava estudando isso, eu comecei a falar, cara, vamos fazer um teste aqui, deixa eu fazer essa análise, né? Ver o que dá de resultado. Cara, um negócio muito fácil de fazer, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui é um pouco da linguagem, né? Mas só para mostrar para vocês quão é fácil você fazer um tipo de análise. Depois a gente vai partir para o site e mostrar para vocês por que eu comecei a fazer o site, né? Aqui, claro, né? Para quem não conhece de programação, é um negócio meio complicado, mas é só para mostrar para vocês quais são as possibilidades, o que dá para fazer quando a gente junta um pouco da programação e as análises que a gente quer fazer. Eu tenho aqui alguns códigos, né, que algumas bibliotecas que o Python utiliza. No caso, a maioria dos dados que eu uso no site, isso é um problema, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de conseguir os dados históricos das ações, né? É, o A povo, maioria do o pessoal povo sabe fica de disso, né? sacanagem, velho. Parece que os caras enrolam, É, fazem de propósito. lá fora tem isso de uma forma muito, muito muito grande e confiável. Aqui já é um pouco mais difícil, né? Então, um grande desafio no caso do site, que eu preciso muito desses dados históricos, né, dados confiáveis, é realmente isso, é conseguir esses dados de uma forma correta, um histórico grande, de bastante tempo e dados confiáveis, né? Mas, enfim, eu utilizo APIs externas, né? Eu utilizo base externa para pegar esses dados, né? Do Yahoo Finance, do Invest, Tá, o só um minutinho, Google Roberto, só um também, segundinho. claro. É que eu tô ouvindo um retorno que não sei se está atrapalhando o pessoal. E eu acho que tá vindo da Lili. Pois Desliga a é, Lili me aí, disseram aí. Campos. É que eu Pois fico é. escutando vocês aí. Tá, só baixa o teu. Faz o seguinte, baixa um pouco o teu áudio. Só pra gente tentar, porque senão fica dando um retorno muito grande, tá? Eu tô tendo dificuldade de ouvir o Roberto.
Vamos lá. Aí continua. Aí você está com a dificuldade dos áudios. Desculpa, Então, da dos fonte. históricos, né? Só para falar, porque eu tô com, essa é um dos desafios do site, né? Conseguir uma base histórica confiável e com informações para partir daí que você faz todo tipo de análise, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês, né? O que eu tenho aqui? Eu importo algumas bibliotecas, né? 3 linhas aqui que não importa muito a gente falar. No caso, a maioria das informações do site eu pego do Yahoo. Yahoo Finance, né? É uma das melhores fontes para o mercado do Brasil. Isso de graça, né? Então, não só do Yahoo, como do Investing também, tem uma boa quantidade de informação de lá. Isso tem um delayzinho, não é? É Porque de eles. 15 minutos, né? Para dado intradia, 15 minutos de delay, né? Que é bem razoável, né? Não é em tempo. Assim, para esses estudos históricos, né? Eu preciso de dados diários, né? Então, do dia anterior para trás já ajuda bastante, né? Então, só dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa linha aqui, eu consigo pegar todo o histórico da Petro que tem disponível. No caso aqui, vai dar mais ou menos uns 20 anos de dado, né? Então, com uma linha só, eu executando ela, eu já consigo aqui ter todo o histórico de preços da Petro, por exemplo, né? Com uma linha de código. Né? Só para dar um exemplo para vocês o quão Como é o quão prático. fácil prático, né? Você. Então, eu tenho aqui desde 2000 até então 20 anos de informações, desde 3 de janeiro de 2000 até 4/10, que é hoje, né? Então, eu tenho aqui já todos os dados, e aí agora é só trabalhar com esses dados. Pô, eu quero saber quando que caiu X%, traçar uma média disso, pegar a correlação dessas informações com outro ativo, tal. Então, a partir daí surgiu a questão de falar, porra, é fácil a gente pegar essas análises, não tem disponível essas informações por aí. Aí surgiu a ideia do site, né? Então, só dar um exemplo aqui, né, que eu falei da questão da Petro, quando ela caiu 20%. Então, assim, com base nas informações dos preços, aí que eu tenho as informações que eles disponibilizam, né? O dado de abertura, o dado de máxima, mínima e fechamento, e o preço ajustado, né? E o volume disso daí. São 5.400 dias que tem nessa linha. Você digitou um código de uma Isso, linha, tem eu tenho 5.400 dias. exatamente de Porra. informações, né? E aí, assim, legal, também assim, isso aqui a gente chama de data frame, né? Uma tabela, aí eu posso exportar para quem é tarado por Excel, tem gente que é tarado por Excel aí, o Você Alexandre é um tá falando com deles. CD, né? É, quer exportar isso para Excel para trabalhar para lá e vice-versa, você pode fazer qualquer coisa, né? Bom, falta um dado aqui para mim que é o retorno de cada dia, né? A variação diária de cada fechamento aqui, por exemplo, né? Aí eu rodo essa linha aqui que vai me trazer a variação por dia. Aí, nesse caso, eu já vou ter aqui uma coluna adicional com a variação que ele me trouxe aqui, ó, de cada dia. Então, eu tenho aqui nesse dia 5% negativo, 1% negativo e assim vai, né? Então, assim, eu já montei uma base de informações aqui com todos os retornos diários. E aí, puta, que dia que caiu mais de 20%, que foi no caso daquele dia lá, né? Vou jogar numa variável aqui esses 20%, né? Menos 0,2, e rodar esse comando aqui, ó. Ele já vai me dar os 3 dias que caíram mais de 20% de queda. Então, eu tive aqui, ó, em 2020, 2 dias em 2020, no caso da Covid, e aquele dia, no dia 22 de fevereiro aqui, que foi esse ano, né? Que caiu aí mais de 20%, no caso 20% de queda, né? Ou seja, Então, desde 2000 que a Petro só teve 3 dias de queda grande. De mais queda de de 20%. 20%. É. Exato. Puta, quero saber 15%. Eu troco aqui 15% e mando rodar de novo. Aí já teve mais dias aqui. Eu tenho 5 dias mais de 15%. E quais dias são? Bem bacana. Então, enfim, né, só mostrando, claro, a ideia não é entrar muito na parte técnica aqui. Claro, para quem se interessar com isso daí, depois a gente pode trocar a figurinha, compartilhar esses códigos aqui. Então, ou seja, a gente falou aqui de 2 ou 3 linhas de programação, onde eu já consigo fazer uma puta de uma análise legal para quem quer saber alguma informação. E daqui eu já posso falar, pô, nesses dias caíram tantos por cento. O que aconteceu no dia? Então, só por curiosidade aqui, vamos voltar aqui para
para 20%, por exemplo, que foram menos dias aqui, dá para a gente brincar de uma forma mais legal. Então, eu tive esses 3 dias aqui que caiu mais de 20%, né? Eu tenho alguns códigos aqui que eu só vou tratar esse data frame para eu poder achar a linha seguinte, né? Isso aqui não vem ao caso, depois a gente pode explicar. E vou pegar aqui, ó, os dias de queda, ou seja, ele vai me pegar aqui quais são esses 3 dias e vai me colocar o que aconteceu no dia seguinte. Então, tem aqui os dias de queda, que são os 3 dias ali de cima que a gente falou, e o que aconteceu no dia seguinte. Então, aqui, ó, no dia 9, eu tive uma queda aqui de 29%. O que aconteceu no dia 10? Ó, no dia 10, a ação subiu 9%. No dia 13, que foi depois do dia 12 aqui, 22%. E em fevereiro aqui desse ano, a ação subiu 11%. Então, pô, já é um estudo legal que a gente está começando a fazer aqui, ó. Sim, Em 3 vezes que ela... Pode falar. só para botar o seguinte, para quem opera opções, essa informação aqui deixa o cara rico. Por exemplo, eu não Exato. tinha. Por exemplo, eu não tinha essa informação. Mas se você sabe, o troço caiu 20%. Aí você fala, pô, as opções estão caras, porque isso aqui faz a volatilidade disparar. Dane-se o preço das opções. Se no dia seguinte eu sei que isso aqui tem potencial de subir 10 ou 20%, se você comprar um Exato. pozinho ou qualquer outra coisa, isso aqui você fica, enche a burra de dinheiro. Exato, é a questão lá de comprar, e também não só de opções, de comprar quando todo mundo tá achando no desespero, né? Ou seja, num puta dia que caiu mais de 20%, todo mundo chorando, gritando, puta, o mundo caiu. Cara, no outro dia eu tenho altas aqui de 20%, de 10% ou mais disso daí, né? No caso da Petro, né, 100% das vezes que caiu mais de 20%, eu tive uma alta expressiva no dia seguinte, né? Então, pô, é um estudo legal, né? Então, a partir daí, eu fiz uma página para mostrar isso daí. Eu lembro de até compartilhar no site lá da LS. Aí, a partir daí, surgiu a ideia do site, né? Que é esse daqui, né? Por quê? Isso aqui é muito legal para quem gosta, mas, cara, para quem não manja de programação, como é que vai fazer esse tipo de estudo, né? Porque, puta, bem ou mal, você precisa entender programação, você precisa entender a lógica dos comandos, a sintaxe da programação, etc, né? E esse é um dos desafios, né? Toda essa parte que é muito comentada hoje, de análise de dados, análise quant, a maioria do pessoal faz aqui nessa parte de programação, né? Nosso console de programação. Você consegue fazer essas análises estatísticas, quantitativas, programando, olhando o resultado, etc. Mas um desafio muito grande é como eu mostro isso para o usuário final, né? Para quem não manja de programação, como é que eu exibo esses resultados de uma forma dinâmica, clara, objetiva? Então, essa é um pouco do objetivo do site, né? Que é esse site aqui, a ideia é trazer esse mundo de análise do que é possível fazer de uma forma que os usuários consigam acessar, consigam modificar os parâmetros, escolher a ação que ele está procurando, que estatísticas que ele vai querer fazer. Então, é um pouco do objetivo do site. É uma plataforma que reúne essas ferramentas que a gente não vê por aí, né? Eu, pelo menos, procurei também, não tem de uma forma consolidada, Não, não e tem. é Isso aí juntar que você está tudo de uma mostrando não maneira tem. consolidada. É isso daí. Tá. O Bom, pessoal tá desesperado já ali no YouTube perguntando assim: onde é que acha isso no site? Onde é que acha isso no site? essa parte das quedas, ela não está no site, né? Ela estava no site antigo, a primeira versão eu coloquei, mas se o pessoal quiser, eu coloco de novo numa página aqui para Nós você escolher o queremos! Nós ativo. queremos! Nós Tá até pronta, queremos! na verdade, é só. Sim. Na verdade, eu não sei porque eu tirei dessa última versão. É porque ela estava muito simples, né? Você só escolhia o ativo, ele te mostrava os dias seguintes o que aconteceu. Mas é uma informação legal, né? Um estudo legal. Isso daí eu prometo que eu coloco de novo lá, com certeza. Viu? Boa, boa, boa. Mas e Bom, aí? vamos lá. Vamos lá. Vamos lá falar um pouco do site aqui. Sim. A primeira ferramenta, né, que foi a primeira que eu coloquei nessa nossa nova versão, né, de uma maneira reestruturada, é essa parte que a gente fala bastante lá
no chat da LS de análise de carteira, justamente com o objetivo de calcular o edge e beta, a correlação entre os ativos, né? Então, aqui eu vou ter uma ferramenta onde você vai montar a sua carteira, né? Colocando o ativo e a quantidade. Vamos fazer um teste aqui. As ações de praxe, eu coloco a ação, a quantidade dela e mando inserir. Aí ele já vai me montar aqui a quantidade, né? O último preço dela de fechamento, no caso de hoje, tá? O valor da carteira, que é a multiplicação aqui, os dados de setor dela, e o beta do ativo. Esse beta é o beta do ativo, calculado no período de um ano, né? No Sempre, esse site aí aqui você usa de um ano, né? Você eu estou puxa o calculando de beta um ou ano. calcula? Não, é calculado. Eu não Calculado, né? puxo de nenhum lugar, não. Não, Tá, porque, puta, lugar para puxar eu olhei no Invest, mas aí eles fazem um cálculo meio esquisito lá, de 3 meses, depois de daí tá. Isso é eu importante, achei galera, melhor pelo calcular. seguinte, porque o beta é um fator essencial para você fazer a montagem de hedge da sua carteira. Tá? Então você tem que saber esse beta. A fórmula do beta eu até usei hoje mais cedo, mostrei hoje mais cedo, não sei se eu já apaguei, mas a fórmula do beta. Ah, eu apaguei. Eu tinha mostrado hoje para um cara que estava perguntando lá no chat. E então ela é uma fórmula horrorosa, que é a covariância do retorno do ativo em Uhum. relação ao retorno do mercado, dividido pela variância do retorno do mercado. Ou seja, porra, fala sério. É, então, mais calculado é melhor, porque você nunca sabe como é que o site vê. Se você pegar dois Ah, sites não, diferentes, com você vai ver que certeza. eles marcam muito diferente. Às vezes tem uma diferença, por exemplo, a Vale de 0,84, você vai ver alguns sites vai dar ela de 0,90. E isso faz uma diferença É. gigantesca na hora de você fazer o hedge. Não, com certeza. E também eu quis calcular porque daí eu controlo o período, se a gente quiser mudar isso, mas eu achei um ano, acho que um ano. A questão de um ano a gente até conversou também na época que eu estava fazendo, a gente achou um período ok aí, né? Porque para considerar as variações, tudo, e para essa análise pontual de risco da carteira, um ano é um prazo bem válido para fazer isso daí, né? Sim, é verdade. Aí, claro, depende muito do tipo de operação que você faz e para qual a intenção do beta que você quer calcular, mas um ano é um prazo bem ok para isso daí, né? Então, vou só adicionar mais um ativo aqui, Petro, por exemplo, vamos pôr aqui 900. Vou pôr uns 3 ativos aqui só para a gente. Fala um ativo aí. Bota Oi BR, pô. Oi, BR, Não, cara. carteira não é uma carteira sem ter Oi BR. Pode dar erro no site Tá, aqui, mas vamos. bota aí 5 mil. Não, ninguém tem 300 Oi, Roberto. Ah, Se é pra meter o né? pé Porque na a jaca, a Oi gente mete. deu 0% aqui. Vamos. É, Oi, BR, quantas? 5 mil? 5 mil, pô. Bom, já deu Pronto. 7% da Já carteira deu uma aqui. graninha. Bom, vamos lá. Uma vez montada a carteira, eu tenho os dados aqui de cada ativo, né? Então, a gente estava falando do beta, né? Do ativo, né? Aí ele faz o cálculo aqui da porcentagem que representa esse ativo na sua carteira, aí de acordo com a quantidade que você tem. E o beta ponderado, né? Que é o que realmente importa na composição da carteira, né? Onde ele vai fazer a conta em relação ao beta do ativo em relação à quantidade daquele ativo que você tem na carteira, ele te dá o beta ponderado, né? Que é o beta daquele ativo versus a quantidade, o que ele representa na sua carteira. Bom, valor total da carteira, baseado aqui no último preço da cotação do ativo. E aqui embaixo, aí começa a parte de análise, onde você vai ver as estatísticas que eu gero em cima de todos esses dados aqui que eu tenho. Então, primeiro delas, a parte de beta, né? Você clica aqui, ele vai te dar as estatísticas aqui com relação à parte de edge de proteção. Tá, sabe aquela Então, confusão desgraçada que a gente fez pra fazer essa conta naqueles vídeos que eu fiz com o Kaplan? Você faz uma contaiada do cacete pra chegar numa conclusão e tal. Ele acabou de fazer aqui em um clique. Exato. É. Por trás disso, tem um código lá que vai pegar todas essas informações, o preço, pega o histórico, calcula o beta, calcula o ponderado e me dá o resultado direto, Sim, né? mas o por trás é só Então, você que se ferrou. A gente só apertou o é, botãozinho. dá É um isso. trabalho O do que me cacete pra interessa é fazer isso apertar só daí. aquele botãozinho ali, ó. Esse botãozinho aqui. E o Roberto que se vire para calcular. Porque cada vez que a gente aperta o botão, ele tá lá na calculadora. Pá, 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 pá.
E vem o troço aqui, ó. O que me interessa é É, isso, esse resultado aqui, ó. Quantidade de BOVA exatamente. para Então, hedge. exato. Então, eu tenho o beta da carteira, né? Foi calculado em cima desses betas ponderados. Basicamente, a soma dos betas ponderados, ele vai te dar esse valor aqui de 1,1. E aí, baseado no preço, a gente, aí no caso dos dois principais ativos de hedge aqui, né? O BOVA 11, e o Infut, né? Então, eu te dou aqui o último preço da BOVA e do Infut, e a quantidade de cada um, caso você queira fazer o edge. Peraí que reiniciou aqui. Deixa eu pôr de novo aqui. Isso acontece, tá, gente? Principalmente ao vivo. É sempre assim. Se não for ao vivo, não É, tem graça. não, eu Né? pus. O IBR é no 5.000, você era Petro, Vale e o IBR. Só para. Tanto faz aqui, só para a gente mudar a quantidade aqui. Bom, vamos lá. E ele dá a quantidade de BOVA e de um input baseado no beta e o valor da carteira. Então, a gente faz esse cálculo aqui, te dá o valor que você venderia, no caso BOVA, para fazer um edge. E aqui você escolhe, no caso de fazer 100%, ou 50%, ou 75%, você escolhe, né? Então, ele já te dá. Então, eu tenho lá uma carteira de quase 60 mil reais, eu quero fazer um edge de 100%, é só você ir lá e vender 604 BOVAs ou vender 3 contratos de índice, por exemplo, né? Então, ele te dá a informação de proteção que você precisaria fazer caso você queira fazer uma proteção 100% ou qualquer outro tipo de porcentagem aqui. Você até ficou de Essa é a mudar esse parte da percentual beta. aí para algo variável, né? Sim, sim, o pessoal, acho que a última vez que a gente falou em vez de estar fixo aqui, né, 70, Isso. 75, a gente pode pôr um valor que o usuário consegue escolher aqui, né? Mas não fiz ainda, acabou fazer. Ah, tá, pô, tá foda, tá foda. É foda. Você fala com o cara não faz, esses desenvolvedores são um O campo problema. demanda muito. Bom, uma outra ferramenta legal também é a correlação, né? O que que é a correlação? É um dado estatístico, né, em relação a um ativo em relação ao outro, né? Como que é o comportamento de um ativo em relação ao outro, né? Se um sobe, o outro sobe também, o outro desce também, então é um coeficiente que mede isso, É né? É aquilo que a gente importante estava para... falando hoje de SP500 Exato. e o E índice BOVA, né? de Bovespa, BOVA, né? se o minério de ferro sobe e tal. Mas aqui, pra vocês verem que eu não sou maluco. Tá? Eu não sou louco. Agora o cara vai mostrar isso em matemática, em gráfico, Que a para gente vocês sempre verem. fala lá, puta, o dólar cai, o índice cai também. Cara, tem essa percepção, né? Mas essa percepção ela é momentânea, né? Ela não é necessariamente, não é matematicamente comprovada, né? A gente pode fazer os cálculos aqui, a gente mostra isso. No caso aqui, ele vai mostrar os ativos, né? A correlação entre os ativos, né? O da sua Então, carteira. eu tenho entre os ativos da minha carteira. Então, eu coloquei minha carteira lá, pô, para que serve eu ver a correlação? Pô, se eu tiver 3 ativos altamente correlacionados, pô, tô com um problema aí, né? Se um cara varia, o outro vai variar também na mesma proporção e da mesma direção. Então, para que serve você saber a correlação entre os ativos da sua carteira? Para ver como que os ativos eles se falam entre si, né? Digamos, né? É pra Para gente você ver a diversificar diversificação dos ativos, né? e diluir o seu risco. A ideia de montar uma carteira não é porque você quer ter uma porção de ações diferentes, porque eu sou gostoso e quero ter 10 ações diferentes. Não. A ideia é você diversificar o risco para tentar, se um ativo for pro sal, desgraçar completamente, os outros não. Então, se eles estiverem todos correlacionados, e porra, um vai pro sal, todo mundo vai pro sal, você tá fudido. Cai toda a Vou tua fazer um teste. carteira. Vou pôr Petro 3 aqui, só para a gente fazer um teste. Petro 3 vai estar uma puta correlação com a Petro 4, né? Então a gente pode até bater isso daqui, ó. Você não botou P3, você botou AALR3, que eu nem sei o que é isso. Pô, viajei. Vamos pôr aqui a Petro 3. Por isso que eu não achei lá. Então, vou ter aqui, ó, Petro 3 com Petro 4, estou em 98% de correlação, né? Então, isso aqui é um problema. Eu tenho 2 ativos altamente correlacionados, né? Eu peguei Petro porque está fácil da gente ver que uma ela é correlacionada com a outra, né?
Então, para que serve isso? Eu vou ver entre os ativos da minha carteira, então eu vou ter uma estatística aqui de um ativo com o outro, né? Eu faço uma comparação entre todos eles, então eu tenho Petro 3 com Petro 4, a Oi BR com a Petro 4, Oi com a Petro 3 e assim por diante. Como que é a correlação entre um ativo e o outro, né? Então, aqui, o único problema que eu vejo, por exemplo, nessa carteira aqui, é esse primeiro cara aqui, é os dois ativos que estão mais correlacionados. Os outros têm uma correlação pequena Tá, ou eu tô insignificante, né? puto aqui, porque eu tava querendo fazer o meu hedge com o IBR e agora descobri que não É, faz. Eu queria, pô, comprar 10 mil Petros, vender assim, 100 mil o IBR e pronto, tô no hedge. Não, não dá. Tem só não dá. 36% de correlação, não dá pra fazer, ué. Então, bom, vamos lá. Então, eu tenho a correlação entre os ativos da carteira, né? De novo, a gente já falou disso daí, para a gente ver como que está a diversificação dela com relação a esse coeficiente, né? E aqui eu tenho uma correlação entre os ativos, né? No caso aqui, entre os 5 ativos que eu coloquei lá em cima e os principais índices, né? Então, a correlação entre Petro e o Ibov, né? Que é alta, né? A gente sabe disso, porque também faz parte da carteira, etc. E a correlação com o dólar também, né? Isso daqui é para você ter uma ideia de como é que está a sua carteira em relação ao mercado e dólar também, se acontecer uma questão com o dólar, como que a sua carteira pode ser impactada ou não, e com o Ibov e vice-versa disso daí, né? Então é uma análise legal que você vai ver como que está posicionada a sua carteira em relação à correlação entre os ativos e também ao mercado, né? Aí você pode Excelente ter isso uma aí, boa galera. visão disso daí. Vocês têm E aqui você noção, pode. o pessoal tem noção de como essas informações que ele está colocando na tela agora podem salvar a vida de vocês no mercado? Vocês têm noção disso, Exato. do que vocês estão vendo ali agora? Isso parece, ele está falando assim, ah, é isso aí. Tá, não sei o quão difícil é fazer isso em código, não sei o quê. Mas essas informações, galera, podem salvar a vida de vocês na hora de fazer a sua carteira. Tá? O pessoal não tem essa noção e monta a carteira porque o cara acha bacana ter aquela ação. Ou porque o fulano deu o call na ação, então eu compro. Não, olha isso aqui É e, legal verificar e antes, né? verifica isso. Porque isso aqui pode ser a sua sepultura ou o teu salvamento. Ah, mas Exato. E aqui, só terminando a parte de ali correlação, você que o Rob pode era escolher o período de importante. Não, correlação, ali né? a Vale era O 5 padrão anos. aqui eu deixo com 1 ano, né? Que é um período maior aí para a gente ver, mas você pode trocar isso daqui por períodos menores, né? Para ver como que foi nos últimos 3 meses ou nos últimos 6 meses, porque a correlação ela varia ao longo do tempo, né? Então não é um número fixo, né? Então se eu tenho uma correlação da Petro com o Ibov de 73%, não quer dizer que sempre foi assim. Essa correlação ela varia, né? Claro, De claro. acordo com problemas no mercado, numa crise, ou diversos fatores. Essa correlação ela pode mudar ao longo do tempo, né? Então, esses números aqui, eles variam, né? Faz só a Então, é a gentileza de clicar correlação ali do no momento, né? 3%, por favor, Roberto. No Três, 3 três meses, é meses, 3 meses. É. que Observa já aqui, teve uma uma mudança. Olha variação como o aqui, né? Petro 4 com o Petro 3 tinha 98%, agora tem 96%. Isso dá trade no Isso, long and short. exato. Essa variação dá trade no long and short. Bom, essa foi a parte da correlação. Continuando aqui na parte da análise da carteira, a análise setorial, um pouco mais do que a gente falou com relação, mas falando mais a parte de setores, né? Então, aqui eu consigo dar uma olhada, vendo a diversificação mesmo da carteira com relação aos setores, né? Então, eu tenho lá aquela nossa carteirinha lá de 5 ações aqui, e como que está a distribuição dela? Não só por setores, mas a porcentagem da ação na minha carteira também, né? Porque eu tenho aqui que a gente está vendo aqui, ó, a carteira não está tão bem distribuída em termos de quantidade, né? Então, tem as maiores aqui, a Vale, mais 50%, e aí você consegue ver a representação disso daqui, né? Então, você vai olhando aqui, você consegue ver um pouco da distribuição da sua carteira e também você não está enfiando um monte de ação do mesmo setor ou de um mesmo subsetor. Então, aqui você consegue ter uma análise disso daí, né? Essa é uma análise visual daquilo que você já sabe pelos números que estão acima. Uhum, Então é uma forma mais exato. fácil de ver. Roberto, só voltar um pouquinho acima, onde você fala da análise de correlação, que o pessoal não Ok. entendeu a informação e para que isso serve. A informação, o cálculo é relativamente simples. É simples. Simples depois que já está pronto pelo Roberto. Agora, para que isso serve, gente? Serve pelo seguinte. A partir do momento disso que está na tela, eu posso ver o seguinte.
eu sei agora que a Petro e a Vale, elas só têm uma correlação nos últimos 3 meses de 33%. Ou Uhum. seja, a correlação delas é baixa, bastante baixa. Então eu posso ter a Petro 4 e a Vale 3 na minha carteira, porque elas não se movem juntas. Nem elas sobem juntas, nem elas caem juntas. Elas têm uma correlação de só 33%. A linha de cima, que é Petro 4 e Petro 3, é meio óbvio que elas se movam juntas, mas poderia ser outras ações. Considere que seja outra ação qualquer e que elas tivessem efetivamente 90 ou 80% de correlação. Aí eu tenho essas duas ações na minha carteira. Quando uma subir, a outra vai subir também. Ou seja, eu estou exposto à carteira que a ideia era dividir o risco numa porção de cestinhas para eu não ter um risco global total muito grande. Eu estou concentrando isso em duas ações, por exemplo. Aquelas, vamos dizer que eu Exato. tivesse 10 cestinhas. Agora quer dizer que eu tenho só 8, porque duas delas estão juntas, elas se movem juntas. Então quer dizer que eu não devo ter essas duas ações na minha carteira, porque eu não, ao diversificar para elas, eu não estou diversificando. É como se eu tivesse as mesmas ações. Então ao invés de ter Petro e, sei lá, qualquer outra três, e elas duas se movem juntas, mas valia eu ter logo Petro de uma vez. Porque elas se movem Exato. juntas. Então, com isso eu percebo se eu estou exposto num risco muito grande ou não. Quanto menores esses números, como estão aqui na parte de baixo, aí onde ele está em azul, dali para baixo, 20, 25, 30, isso quer dizer que a sua carteira está bem diversificada, a ponto de se mexerem os ativos de forma independente. Uns poderão subir, outros poderão descer e tal. Ou seja, seu risco Exato. global é pequeno. Essa é a ideia disso aí. Tá É, bom? exatamente. É, só mais do mesmo. A correlação, vejo que tem pessoal com E o dúvida, da né? esquerda usa para quê? Correlação é exatamente isso. Como que um ativo se comporta em relação ao outro? Não quer dizer que um ativo puxa o outro. Isso não é interligação entre eles. Mas é um estudo, né, da estatística de quando um ativo sobe, no caso, a correlação alta aí entre Petro 3 e Petro 4. Essa É óbvio, correlação, né? É o quanto mesmo mais alta, papel, né? exato. Essa correlação, quanto mais alta, maior o seu risco global na carteira, Exato. dependendo até de quanto você tenha. Eu não te ouvi, Lili. Quando você começa a falar e o Roberto fala, você some. Fica muito baixinho. Quanto mais baixos esses números, como por exemplo está ali, Vale 3 com o IBR, só 5% de correlação. Tudo bem, eu tenho esses dois ativos na minha carteira, vamos dizer que a OIBR dispare e vá para R$ 10. Isso não implica que a Vale vai fazer nada. A Vale pode ficar parada, pode subir, pode descer, tanto faz. Mas eu não estou exposto em dois riscos. A parte da esquerda, que é a outra dúvida, que é onde tem o Ibov com o dólar, é o seguinte: se eu tenho uma ação que tem uma correlação forte com o dólar, vamos dizer, você tem Suzano aí? Tem como você botar Suzano? SUSB Tem. 3? O pessoal fala bastante de SUSB3, mas a correlação deles com dólar, eu não vejo. Bom, vamos ver quanto que Pois deu é aqui, que mas deveria ser uma coisa que todo mundo né, fala. Então vamos lá, SUSB 3. tá aqui, ó, tá zero Correlação dela com nos o dólar? últimos 3 meses. Zero. E é uma ação que todo mundo fala assim, SUSB é boa, porque se o dólar está subindo, eu vou comprar SUSB porque ela sobe também. Não, Agora está provado matematicamente que não não. vem um ano aqui, ó, não vem um ano. 11% Ó, era em um ano. 11% foi num ano. Quer dizer, é uma correlação relativamente baixa. Entendeu? É uma relação baixa. Se você quer se Baixa, proteger totalmente. contra o dólar, vamos dizer, contra as oscilações do dólar na sua carteira, SUSB não resolve. Uhum. Entendeu? E essa é a visão disso. Mas é uma falácia, uma conversa que todo mundo fala o tempo inteiro. É Ah, que tem então o muito SUSB. mito, né? Tem. Eu não sei se você tem na sua base de dados os índices, o próprio índice, o SMAL 11, ou o SMAL não, desculpa, o índice mesmo, o índice e o dólar. Porque aí você não conseguiria mostrar. Mas se você tivesse isso na carteira, que eu acho que não vai ter É, na porque vem parte do de carteira Yahoo, não, na parte de correlação a gente vê aqui que a beleza, a gente gente vê mais consegue pra mostrar. frente, que vai mostrar que o índice e o dólar não estão correlacionados como as pessoas acham. Isso é o que está Uhum. mostrando aí, essa é a ideia, entendeu? Exato. É, BDR pode funciona pôr. igual, galera. A diferença é que Uhum. o difícil é conseguir achar a base de dados. Como essas ações têm, essas BDRs, muitas delas têm pouco tempo, quando você puxa um ano, ele não tem histórico de um ano. E tem pouquíssimos negócios, então a base de dados fica meio É furada. mais complicado, é mais complicado. Ó, o exemplo para Bova com Ibov, claro, né, tem uma correlação extremamente alta, a gente está vendo aqui de 98%.
e com o dólar 13% no último ano. Então, o pessoal fala, a correlação do Ibov ou do índice com o dólar é alta ou é negativa, né? Porque é o contrário, Sim. porque o pessoal fala, quando o dólar sobe, a bolsa cai. Não é bem assim, né? Né? É aquela questão dessa percepção momentânea, né? Isso, as Que pessoas. quando não acontece, ninguém está olhando, né? Exatamente, exatamente. Então Uhum. aí está mostrado, BOVA 11 com relação ao dólar, a correlação é ridiculamente baixa, Uhum. entendeu? É a mesma coisa que você Ó, falar assim, eu jogando vou para fazer três então meses aqui. Ó, nos últimos 3 meses, ela aumentou um pouquinho, mas mesmo assim, tudo que é abaixo de 40%, 50% é uma correlação fraca. muito fraca, né? Quer Pois dizer é. que, pô, 50% das vezes que um ativo sobe, o outro pode ou não subir, então não é algo que você deva levar em consideração. Pois é. Então tá aí provado matematicamente aquilo que eu falo todo Uhum. dia na porcaria do chat, para ver se vocês finalmente acreditam em mim. Bom, vamos lá, bola para frente. Exatamente. Bom, vamos lá. A parte de setores, né? Então você consegue dar uma visão aqui de como que está a sua distribuição da carteira, né? Em termos por setores, você consegue ter essa visão. Essa coisinha coloridinha aí, quem sugeriu foi o Alexandre CD, né? Foi o Alexandre, isso Ah, eu daí sei, foi o para ficar Alexandre. rodopiando essa coisinha Pior que para foi lá. mesmo. Ah, eu sei, eu conheço o pato. Olha lá, olha que coisa frescones, Que foi o rapaz. Alexandre que falou, ó, faz desse jeito, põe colorido e que gire, que daí eu vou Eu, começar a usar. eu sabia, eu sabia. Tá bom. Bom, a parte de risco e retorno aqui, mais um pouquinho de uma ferramenta que vai ajudar. Isso aqui ele vai medir o retorno médio de cada ativo versus a volatilidade de cada ativo. Então, ele coloca para você em um gráfico aqui, cruzando essas duas informações. Então, eu faço um cálculo por trás do retorno médio anual de cada ativo, tá? Então, por exemplo, BOVA, né? Eu pego no último ano 16%, e calculo a volatilidade nesse um ano aqui, que foi de 22%, e ploto no gráfico. Como é que você lê isso daqui, né? Para você ver como que está o risco versus o retorno da sua carteira. Quanto mais para a esquerda, então aqui, BOVA no caso, quanto mais para a esquerda e mais para o alto, melhor, que eu tenho um ativo com uma volatilidade menor, mas com um retorno médio anual maior. E quanto mais para a direita, mais volátil tá esse ativo, num estudo dos últimos 12 meses. Então, você olhando aqui, você vai ver, pô, a OIBR, onde ela está? O retorno no último ano aí de 43% negativo, com uma volatilidade alta, ou seja, é um bom ativo para eu ter na carteira? Puta, não sei, Não, não. né? Vamos falar, não, não, é uma bosta. Mas tudo bem. E então você consegue ter uma visão de cada ativo, como que é o risco de cada um no último ano, como que ele se comportou e como que está entre eles aí, para você também pensar na distribuição, né? Sim, e Então nesse caso você aí o vê. Roberto botou 5 ativos dispersos. Mas imagina que você Sim. tivesse aí 15 ou 20 ativos, não é o ideal para ter em carteira, mas algumas pessoas têm, e todos eles estivessem aglomerados no mesmo canto. Porque mais do que Uhum. entender a distribuição para que lado é importante, mas imagina que todos esses ativos estivessem aglomerados num dos 4 cantos. Sinal de que a sua exposição está semelhante nos papéis, então não está bom. A gente tem Exato. sempre que diversificar, inclusive em relação a isso. É bom ter um papel que tem um risco maior. Se toda a sua carteira está boa, você tem um papel um pouco mais volátil, um pouco mais nervoso para você faturar nele também. Então isso te ajuda a ver. E observa que as cores, tanto na mandala bichonas do CD acima, quanto nessa, as cores significam bastante. Quanto mais tensa fica a cor, mais você observa que tem alguma coisa importante nisso. Exatamente. Então, assim, você consegue, exatamente isso que você falou, né? Você consegue dar uma olhada não só na parte de setores ou correlação, você consegue ver a parte de risco também entre cada ativo, né? Que às vezes, tá batendo o olho aqui, a gente vê que no caso da 8BR, eu coloquei aleatoriamente, a gente já vê que ela destoa aí do resto dos ativos, né? É um ativo que está totalmente fora, negativo e com um risco muito grande, né? Então, é algo para você limar da sua carteira aí imediatamente, por exemplo, né? Pois é, Dependendo da estratégia, porque a claro. Oi é claro que não é um bom ativo, todo mundo sabe disso. Mas algumas ações podem enganar, porque são muito faladas, que são muito não sei o quê. E quando você botar nisso aí, você vai ver, pô, não, peraí, essa ação não tá boa. É porque esse tipo Exato. de comparação a gente não tende a não fazer, mas quando você vê graficamente como tá aí, fica mais fácil você Uhum. falar, ih, rapaz, eu estou exposto nessa ação aqui à toa. Posso diminuir minha posição, por exemplo. Exato.
Bom, e a última ferramenta da parte de análise de carteira é uma simulação de rentabilidade. Então, que aqui como eu pus bastante ações aqui, mas aqui, Tira. pessoal, também, quem estiver usando os gráficos, você pode aumentar ele. Eu vou fazer isso aqui para ficar mais fácil aqui. Clicando nessa setinha aqui, você consegue aumentar o gráfico para uma análise mais detalhada, né? Então, aqui é uma simulação da rentabilidade, né? Então, eu tenho todos os ativos da minha carteira, tá um monte de linha aí, não sei se tá legal de Não, ver, tá dando para mas ver, tá dando para ver. a linha de rentabilidade, então, eu pego de um ano, né? Eu zero, como se eu tivesse comprado há um ano todos os ativos, né? Começando do zero lá, ano passado, em setembro, outubro do ano passado, até agora, como que foi o histórico de rentabilidade deles. Então, aqui eu tenho todos os ativos e a comparação com a minha carteira, né? Que é a consolidação de todos os ativos do Ibov. Eu posso aqui do lado clicar, se eu clicar duas vezes, eu vejo o gráfico separado de cada um. Então, eu tenho a rentabilidade do Ibov, por exemplo, no último ano, e coloco a minha carteira aqui, como que ela se comportou. Então, essa carteira que a gente está simulando aqui, com 6, 7 ativos de forma aleatória, se comportou dessa forma aqui no último ano, acompanhou mais ou menos a variação do Ibov, mas uma porcentagem um pouco maior aqui, né? E a gente consegue ver cada ativo como que foi, quem que puxou, quem que não puxou, ó, SUSB e Oi aqui foram aqui, azedaram mais, mas a porcentagem da Oi é bem pequena, né? Então Uhum. você consegue ter uma ideia do histórico de um ano, como que foi o comportamento. Também é legal para você ver, pô, tem um ativo aqui que, puta, há um ano está performando ruim, ele está um impacto muito grande na minha carteira. Você também consegue, com todas essas ferramentas, não só a correlação, a parte de risco, mas também você consegue ter uma visão gráfica da sua carteira, a saúde dela, para você fazer uma mexida, tirar, acrescentar, aumentar a posição. Então, a ideia dessa ferramenta é essa. Tá, e uma coisa importante aí, que a gente está falando de carteira, galera, mas você não precisa ser a sua carteira. Tá? Você pode colocar aí os ativos que você pensa em operar, e agora Exato, nesse gráfico você exatamente. consegue ter a força relativa do ativo. E isso é um detalhe Exato. importante, porque as pessoas ficam procurando, qual é a força relativa, qual ativo eu vou comprar? Por exemplo, você nunca quer comprar um Uhum. ativo que ele tem a menor força relativa em relação ao índice, ou em relação a um Exato. outro ativo. Então, no caso ali, você consegue comparar, por exemplo, a Vale tem uma força relativa muito superior à do índice, como é comparável aí. Colocando os dois aqui, ó. A gente É tem aqui o Ibov e a Vale aqui com uma potência muito maior, né? que as pessoas entram naquela assim, a Vale é 12% do índice. Então, se a Vale cair, o índice cai. Se o índice cair, a Vale cai. Tá aí mostrando para vocês que, embora ela seja 12% do índice, ela reage de forma exponencial. Olha a força do troço em relação ao que o índice fez durante um ano. Ou seja, de novembro do ano passado para cá, Vale performou 1000 vezes melhor do que o índice, é só vai olhar para a tela. Isso é Exato. fácil de ver. Mas aí você não quer fazer com a Vale? Vamos dizer, Petro e Vale. Você tem que botar aí Petro e Vale? Petro e Vale, Isso, Petro e Vale. tô aqui. Pronto, então aí, ó, as duas. Olha como a Petro e a Vale, que são os maiores componentes do índice, performaram de forma bastante diferente. Inclusive a Petro caindo em março desse ano, enquanto que o índice e a Vale estavam subindo. Tá vendo? Então isso te dá Exato. essa visão da diferença entre os ativos e de força relativa. Aquilo que o pessoal fica desesperado tentando fazer no Profit, tá aí, ó, Ah, vamos pôr de Oi forma aqui, ó. gráfica. Vamos lá. Pô, a Oi você me decepciona, Roberto. Só me decepciona essa ação, cara. Eu doido Você pra que ter ela em falou para pôr na carteira, pô. carteira. Mas eu tô doido pra. Eu queria fazer mesmo era head com ela, mas não deu. Não vai ser Sacanagem. muito. Não vai ser bom. Bom, é isso. São essas ferramentas, a ideia é justamente isso, não só a sua carteira, mas você está Putz, você quer montar uma carteira, vamos ver como que ela seria, como que seriam as estatísticas delas entre o mercado, como que está a distribuição dela. Então, a ideia dessa ferramenta aqui é você ter uma visão gráfica, né, de uma carteira que você queira montar, ou da sua carteira, para você mexer, distribuir, fazer o diabo que dá para fazer aqui, né? E as correlações que estão ali do lado, o que, que elas indicam? Bom, vamos lá. Ferramenta de correlações. Na verdade, essa daqui é só aquela parte da carteira mais detalhada, né? Que tipo de informação daqui? Eu consigo colocar, é uma comparação mais momentânea, né? Eu quero saber a correlação da Vale
com a Petro, por exemplo. Petro não, fala outra coisa aqui, sei lá, Fala IRBR. RBR. Puta, como é que é a correlação desses dois ativos? Ele vai dar basicamente as mesmas estatísticas lá e ele dá uma correlação no tempo aqui. Isso daqui é para a ideia disso daqui é para você fazer uma análise momentânea, né? Não precisa montar uma carteira. Eu quero, puta, como é que está a correlação entre esse ativo ou outro? Você já tem esse dado Posso pedir na aí? mão aqui, né? Tá, troca esses três aí para Small 11 e Bova 11. Eu preciso ver se tem aqui, Small Vê se 11, tem. Bova 11, tem. Tirar só os dois? É só os dois. Agora Ok. desce um pouquinho a imagem e mostra a correlação. Deixa eu fazer a análise aqui, peraí. Então você está vendo que eles Bom, são ativos correlacionados, não são perfeitos. Tá? exato. Então, eu tenho uma 85%, é uma correlação alta, né? Isso. Não é 100%, mas é uma correlação alta. Agora ali embaixo, marca o ticker no SP500, por favor. Aqui é a mesma estatística que eu mostro lá, a correlação entre os dois ativos e a correlação dos ativos que eu escolhi ali em cima com os índices de mercado. Então, a diferença aqui é que eu incluí o SP500, né? Então, tem o BOVA11 com o IBOV, que é altamente correlacionado, como que está a correlação com o S&P 500 e com o dólar. E mesma coisa para o segundo ativo. Aqui é a correlação dos dois ativos que eu escolhi, ou três, ou de acordo com o que você escolher, com relação a esse índice. Então, é a correlação no tempo, né? Que a gente falou lá no começo, a correlação ela varia no tempo, né? Uma correlação ela não fica fixa, né? Ela depende de vários fatores aí de mercado, do que acontece com a empresa ou com o ativo. Então, aqui eu vou mostrar, por exemplo, BOVA1, que é esse gráfico aqui em laranja, é a correlação no tempo dele com o IBOV e do Small 11 com o IBOV ao longo do tempo, né? Eu vou aumentar aqui um pouco, a gente vê esse pico aqui, né, que durou todo o período da crise, né? No período da crise, isso é um dado até curioso, né? No período da crise, a gente teve uma correlação muito alta entre os ativos, até ativos que não eram correlacionados se correlacionaram com o IBOV, por exemplo, né? Porque no momento da crise as coisas se desconectam, né, do que ela é geralmente. Então, a gente tem um comportamento anormal do mercado e a gente percebe aqui, por exemplo, o Small 11, que eu tenho uma correlação com o IBOV, que já é alta, né? Mas ela ficou mais alta de uma maneira mais agressiva aqui no período do Covid do ano passado, né? De março aqui de 2020 até agora o começo desse ano, onde as coisas aí começaram a voltar ao normal, na correlação normal média dela. Certo. Bem interessante isso. Exato, se eu ponho aqui, por exemplo, sei lá, vou Só, escolher Pode falar. é só que eu queria ver, antes de você colocar mais ações, eu queria ver especificamente a correlação com o SP500 em gráfico. Porque em número já está ali. Mas, Bom, tá lá. o rapaz, o cara quando tem prestígio é outra coisa. Minha mulher, linda mulher, tá vindo me trazer aqui um sensacional bom refrigerante. Tava precisando. Pô, Obrigado, amor. refrigerante. Saca, eu sou Ó, fraco, segunda-feira. Essa aqui é a correlação entre BOVA e SMAL com o SP500, né? Aquilo que eu te falei, né? Eu tive um destoamento aqui na correlação durante o período da crise, né? A gente se equalizou, né? Não só com o IBOV, mas principalmente lá com fora. Nosso mercado ficou muito correlacionado lá fora a qualquer movimento, né? Sim. E aqui você percebe isso, né? E observem o seguinte, aquilo que eu falo todo santo dia no chat é o seguinte. Até 2012, mais ou menos, havia uma forte correlação da nossa bolsa com a bolsa americana. Que você está vendo ali do lado esquerdo, onde está marcando em torno de 70%. Depois disso, essa correlação foi perdendo, foi sumindo, foi desaparecendo. Aconteceu agora durante a crise? Aconteceu durante a crise porque o mundo inteiro reagiu de uma forma totalmente fora do normal. Mas voltou para o seu padrão usual, que é em torno de 50%. 50% de correlação, gente, quer dizer que não há correlação significativa. Esse é o significado disso aí. Para ser significativo, para ser uma coisa que a gente possa olhar um gráfico e falar, porra, aquilo está caindo, esse aqui tem a chance de cair também, isso aí tem que estar acima de 75%, 80%. Se não tem esse número, esquece. É isso que está aí na tela. Bom, aí a ideia, essa é a ferramenta mais pontual, mas é para você ter uma análise rápida aí de correlação entre o que você quiser comparar aqui, né? Aí você escolhe o ativo e você tem essas estatísticas, você consegue saber
Eu quero pôr 2 ativos na minha carteira lá. Puta, como é que é a correlação deles? Eles são altamente correlacionados? Não são? Vale a pena? Não vale? Ou também fazer um estudo aí nessa de mercado, por exemplo, que é a que a gente fez aqui. Ó, só mostrando do dólar também que a gente fala. A gente vai ver do BOVA com o dólar aqui, né? Que a gente tem ó, correlação que ela não é nem forte na parte negativa, nem na parte positiva, né? Uma correlação baixa. Né? Hoje ela está com 12% mais ou menos de correlação, ou seja, zero correlação com o dólar no nosso Não tem mercado. correlação. Ah, então quando sobe o outro desce? Não. Então quando os dois sobem? Não. Quando os dois descem? Não. Pode acontecer qualquer coisa. Um pode subir, o outro pode Exato. descer, tanto faz, pode acontecer qualquer coisa. É isso que mostra. Agora, gente, não é eu acho. Agora é número, isso é conta, isso é cálculo, isso é uma correlação matemática. Agora, se você Exato. não acredita em matemática, aí é um outro problema. Tem gente que não acredita em vacina, tem gente que não acredita que a Terra é redonda, tem gente que acredita que o homem não foi à Lua e tem gente que não acredita em matemática. Aí é um outro problema. Isso é matemática, isso aí é o real. O que você acredita ou não acredita porque você escolheu não acreditar é outro problema. Exato. Bom, eu não Agora, estou vendo dúvidas, não. Se tiver alguma coisa, você me não, fala aí, eu vou mas enfim, falando, eu vou falando. É que a Lili parou de falar na minha orelha porque ela fala e eu não consigo ouvir, então ela esqueceu e parou. Aí ela escreve ali, mas não dá pra ouvir. vamos lá. Não, não Bom, esqueci. essa é a de sazonalidade, né, que a gente Tu tá fala me escutando? bastante, né? Essa aqui é uma ferramenta bem Eu legal, me né, para escuto. quem e bem importante, né, da gente analisar. Onde eu vou ter basicamente os ativos. Aqui tem uma diferença onde eu tenho uma gama de ativos para escolher maior, né? Eu tenho não só a parte de ações do Brasil, mas como os índices também, e a parte dos Estados Unidos também, e índices dos Estados Unidos. Então, aqui eu consigo escolher qual mercado que eu quero ver essa zonalidade. Começar pelo Brasil aqui, falar de Vale, por exemplo. E isso, galera, isso é espetacular. Vamos pensar o seguinte: você quer operar a Vale, como ele está botando aí. E Exato. estamos em julho, como eu estava em julho. Perfeitamente. Como será que eu vou fazer um negócio com a Vale? O que, que eu faço? A Vale Uhum. vai subir, vai cair? Eu não tenho que adivinhar. Ah, mas o gráfico, esquece o gráfico por enquanto. A gente está vendo o que, que ela faz periodicamente, ano após ano, após ano, após ano. Agora a gente vai ver o que, que ela Exato. faz e eu vou me portar de acordo. Exato. Bom, esse é um estudo de sazonalidade, né? O que que tem por trás disso daqui, ou o que que é a sazonalidade, né? Sazonalidade é um comportamento cíclico de algo, né? No caso dos ativos aqui, né? Pô, como é que eu calculo isso, né? Existem várias formas de calcular, né? Só que o que que tem por trás, o que que eu uso daqui? Eu faço o Detrend que chama, né? Toda a série de histórico de ativo, de preços, né? Ele tem vários componentes, né? Então tem o preço, o gráfico de um ativo, o preço dele crescendo, subindo, ou indo de lado. Ele tem vários componentes que você pode, aí estatisticamente você consegue tirar isso daí desses cálculos, né? Então você tem a tendência do ativo, tem a sazonalidade, que é realmente o que importa aqui nesse estudo que a gente está fazendo, e tem a parte de ruído. Então, tem vários cálculos que a gente faz por trás, que você consegue desagrupar esses elementos aqui, e você consegue ter, no caso da sazonalidade, esse comportamento cíclico, de acordo com o ciclo ou o período que você está estudando, no caso é anual. Então, eu pego lá um histórico, nesse caso de 20 anos da Vale, faço essa decomposição dos preços, separando em sazonalidade, em tendência e em resíduo. Resíduo vai ser essas variações Esse barulho, o barulho que tem, o barulho, político que né? Ah, falou, puta, caiu a a barragem, caiu barragem. 20%, é um barulho. Uhum. Não é algo do comportamento normal do ativo. Então, você tira toda essa sujeira, você sobra a sazonalidade, que é esse gráfico aí, né? É Antes que um a gráfico. geração mimimi fale, ele não quis dizer que as pessoas que morreram não foram importantes, ele não quis dizer nada disso. Não, Só com estamos falando do certeza. ponto de vista estatístico, tá? A queda da Exato. barragem foi uma desgraça que arrasou famílias e cidades inteiras. Todos nós pensamos assim, só é uma questão de explicar em termos de estatística. Tá? É porque Não, com senão mimimi, certeza. daqui a pouco o pessoal está se matando, suicidando por aí, pela rua, tacando fogo na roupa e saindo correndo pela rua, né? Sabe como é que é? Mas continue Bom, aí, aí Roberto. aqui eu tenho o gráfico dessa sazonalidade média. Então, eu tenho uma sazonalidade todo ano, nesses 20 anos, onde eu faço uma média disso e ploto aqui, né? A sazonalidade todo ano vai ser
praticamente parecida com esse gráfico, né? Mas a gente faz uma média aí para eu ter exatamente esse comportamento do ativo médio ao longo dos anos que você está estudando. Essa página, essa ferramenta faz de 20 anos de histórico, tá? Aqui eu vejo os retornos mensais, ele vai me dar uma tabela aqui, essa matriz, né, de por mês e por ano, como que foi a variação em cada mês, né? Só para ter uma ideia gráfica para a gente ver um estudo, ver Sugestão se do tem Alexandre também, algo. isso, não foi? Isso foi bastante coisa aqui, a gente conversou junto. Na verdade, isso daqui eu já tinha pronto, mas ele também estava fazendo em Excel lá, daí a gente falou, vamos fazer junto isso daí, a gente fez. Só uma coisinha, a Lili está perguntando como é que a gente interpreta a escala do lado esquerdo, no gráfico embaixo. Tá, vamos lá, O deixa eu número, fechar aquele aqui. número 04, 02, como é que interpreta isso? O que que é esse número, né? Como que, bom, só voltar um pouquinho, já que para ajudar na explicação, se vocês me permitem, eu vou mostrar esse estudo de sazonalidade também aqui. Deixa eu mostrar aqui o que que é essa sazonalidade, e aí vou mostrar o que que é essa escala também, tá? Um pouquinho do código aqui, eu só não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou explicar para vocês como que é feita a sazonalidade, né? Graças a Deus você não vai entrar no código, porque eu não entendo Não porra vou nenhuma disso entrar, aí. não. Claro que eu também não fico calculando, tem várias fórmulas para você fazer essa decomposição, mas no caso do Python, ele tem uma biblioteca que faz isso automático para a gente, né? Não tem. Vou ficar calculando isso, sendo que já tem toda uma biblioteca que faz isso por trás, né? Então, por exemplo, falando da Petro aqui, né? Vou baixar o histórico da Petro, igual a gente fez aquela vez, e essa linha aqui, ele vai me fazer a decomposição da série de 20 anos da Petro num período aí de 251 dias, né? No caso, um ano, né? Então, ele faz isso, ó, levou 0 segundos para fazer, Esse aí foi aquele lance que e você mostrou pro Stormer, que o Stormer ficou embasbacado. Nossa, isso é acho que sensacional, sim, isso é fenomenal. isso. Né? Que quando você mostrou que ele nunca tinha visto um negócio, ou pelo menos não tinha visto nada assim tão prático e tão sensacional. Ele gostou, falou que queria fazer live, mas acho que ele esqueceu lá, mas tudo bem. Mas eu ganhei. O importante é fazer com o campus é mais Isso. O importante. aquário das sardinhas, rapaz. Nós na frente. Bom, aqui é o que eu falei da decomposição, né? Então, eu tenho aqui esse primeiro gráfico, os preços da Petro, no caso, é a variação do preço dela, tá? Ao longo dos anos aí. No caso aqui, eu peguei 5 anos, só para a gente ficar mais fácil de visualizar. E eu faço a decomposição desse gráfico de preços ao longo dos 5 anos, na parte de tendência. A tendência é uma linha bem suave, mostra, né, a variação ao longo do tempo aí do ativo, né? E a sazonalidade, que é essa daqui, que é um ciclo que ele identifica de cada período, né? Que a gente vai ver que é um ciclo que se repete, que é esse um pedacinho disso daqui que eu pego e mostro lá, que é o que realmente importa, né? Então a gente vê que essa subida da Petro aqui no começo, essa descida, ela vai se repetindo e se repete ao longo dos 5 anos, no caso desse Eu tô estudo aqui. impressionado como eles são exatamente iguais. Porque o que que ele faz, né? Ele calcula a tendência é calculada como? É a variação do ativo no período que eu estou calculando. Eu pego lá no dia 1º de janeiro e lá no dia 31 de dezembro. Quanto que foi essa variação? Faço isso todos os dias, né, ao longo de uma rolagem de um ano, e subtrai pelo preço do ativo. Fazendo isso ao longo de todos os dias, você vai ter exatamente esse gráfico de sazonalidade aqui. Eu estou tirando a tendência do ativo, né? Uhum. Basicamente, isso é uma forma simplista que eu falei, tá? E aqui é o resíduo que a gente falou, né? O resíduo varia muito pouco. Então, assim, o que é aquela escala? Essa decomposição é uma decomposição aditiva, né? Ou seja, a soma do resíduo mais a sazonalidade mais a tendência dá exatamente o preço do ativo. Então, se eu pegar um ponto aqui no gráfico, onde eu pego esse resíduo, que está -5, mais aqui 2 da sazonalidade, mais, sei lá, 14 da tendência, vai dar o preço aqui que está 15, 16, mais ou menos. Então, o que é aquela escala? É, eu estou retirando o valor da tendência menos o resíduo, sobra um valor
que é um valor de acordo com o preço do ativo. Então, assim, a gente não tem que olhar muito para aquela escala, ela não significa muito, ela significa, na verdade, deixa eu voltar aqui. Então, conhecendo os engenheiros todos, sugiro que você tire o número da escala. Eles vão O número morrer. não importa, o número não importa muito, o que importa é essa variação, né? Tá, Então, eu eu estou sei, falando sei, aqui, ó. mas os engenheiros morrem. Vê um número que ele não conseguiu entender por que tem aquele Porque é número, de acordo que se eu mudar falece. o ativo, se eu mudar, pegar um ativo que vale R$ 300 aqui, esse aqui vai dar um número maior, que é exatamente tirando a tendência dele, menos a sazonalidade e tal, vai dar um número maior, porque é a fatia da sazonalidade, tirando a tendência. Exato. A gente tem como formas de mostrar isso de uma maneira mais visual, né? Justamente para não ter essa dúvida, né? O pessoal faz uma base 100 disso daí, coloca o zero no 100 e faz a variação a partir do 100, normalizando essa escala, né? Até estou pensando em fazer isso justamente para não ter essa dúvida, né? Não, porque a Então, engenharada, e tem muito engenheiro no mercado, vê isso e fica doido. Como assim? Que número é aquele? uhum, Como calculou aquele número? Não tem como calcular o número? Não, então agora o cara surta. Aí o cara arranca as é. cabeças. Então Fica vamos doido. lá, daí o que que importa, né? Importa quando está acima de zero e abaixo de zero. Então, o que que é essa sazonalidade? Eu tenho a tendência do ativo normal. Quando eu tiro isso do preço do ativo daquele período que eu estou calculando, eu vou identificar aí a força do ativo. Então, eu tenho o que o ativo me entrega de uma forma normal, né? Que é o padrão dele, né? De acordo com a força relativa dele, etc., com a variação dele. Eu tenho o que o ativo pode entregar mais ou a menos do que normalmente entrega. É mais ou menos a sazonalidade. Então, quando está acima de zero, eu estou falando que naquele período o ativo geralmente performa melhor do que a base dele, que quando eu tirei a tendência, eu tendo a fazer o ativo ficar lá numa linha reta. E a sazonalidade é que vai fazer ele subir ou descer, a força do ativo, né? Pode ser que eu esteja complicando pra cacete aqui o que eu tô Não, não, falando, não. até desculpa, Por pessoal, enquanto tá ficando mas, claro, o né, pessoal tá entendendo lá. para quem Pode seguir, faz tá aqui indo. tá fácil, mas vamos lá. Então, assim, como é que você interpreta esse gráfico? Aqui no caso da Vale, por exemplo, eu tenho aqui de janeiro até julho, a Vale tem uma performance, a sazonalidade dela é acima de zero, ou seja, ela tem uma força maior, né? É um período de força desse ativo maior do que o normal. Ou seja, ela tende a performar melhor nesse período, tá? Não quer dizer que sempre é assim. E aqui de junho até outubro é um período que a Vale ela fica fraca, né? Ela geralmente a variação dela ao longo desse período é menor do que ela normalmente faz, né? Então a força dela é menor. Então, o que que você lê nesse gráfico aqui? Que em setembro é um período de fundo da fraqueza da Vale. E de setembro para frente, ela tende a performar melhor, Ou que é o seja, que fez ao longo dos 20 anos. exa- Então, é isso que esse gráfico mostra, né? ou seja, o cara pode pensar o seguinte, pô, quando chegar mais ou menos ali de agosto em diante na Vale, eu posso pensar em começar a fazer projeções de compra de opções de longo prazo, eu posso Exato. começar a pensar em comprar o ativo, eu posso começar a pensar em vender put, porque se ela tenderá a ganhar força e subir, eu posso ir vendendo put e faturar nessa subida. Tem Exato. várias formas que você pode ganhar dinheiro porque você está vendo esse gráfico. Se você não Exato. vira o gráfico, não souber disso, você perde essas Aí, oportunidades. pô, quer dizer que todo ano, em setembro até dezembro, a Vale vai subir para caramba? Não. Isso foi o comportamento ao longo dos últimos 20 anos, onde você analisa a parte estatística disso, o ciclo dela, é esse gráfico que a gente vê de sazonalidade, né? Eu incluí uma opção aqui da gente ver o preço. Então, se aqui do lado, né, onde tem a legenda, a gente pode clicar, você vê como que está o preço no ano corrente. Então, em vermelho é o preço do ativo, no caso da Vale, aí a escala é nessa escala da direita aqui. Eu tenho a escala da direita o preço, que é o gráfico em vermelho, e ali do outro lado a sazonalidade. Tá, o que que eu vejo aqui? Esse ano, como que foi o comportamento do preço da Vale cruzando com o gráfico de sazonalidade? Então, a gente consegue ver se esse ano
a sazonalidade fez efeito ou não, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, né? Então, a gente começou aqui em janeiro, a Vale valendo lá R$ 80, né? E teve essa performance de fevereiro a maio, a gente viu que, pô, Vale teve uma força legal e teve uma performance muito legal aqui. E eu reparo aqui na sazonalidade que a sazonalidade realmente no começo do ano da Vale, ela é forte, né? Então, tem uma subida daqui até aqui, que provavelmente foi o que o preço acompanhou a sazonalidade anual dela. Então, a gente vê que nesse ano fez o que deveria fazer de certa forma, né? Aqui, de maio a junho, mais ou menos, onde a gente vê o gráfico em azul da sazonalidade perdendo força, a gente viu que a Vale ficou meio num canal aqui. E depois perdeu totalmente a força dela. De uma forma um pouco atrasada aqui com a sazonalidade. Mas a gente vê que o gráfico de sazonalidade, o preço, de certa forma, fez o que a sazonalidade está mandando. Agora aqui, ó, a gente está num momento em setembro, outubro, que a sazonalidade é fundo de sazonalidade, e o preço da Vale está aqui. Quer dizer que o preço vai subir? Não sabemos, mas Não, existe mas, uma grande mas possibilidade disso daqui voltar aqui para o patamar de sim, cima ou com uma e força e o aí, né? campo está comprado em opção de longo prazo da Vale aí para dezembro. Olha que lindo. Comprei lá no meio Exato. do ano, Uhum. né? Por quê? Porque Você eu sei consegue disso. ver. Então. Então, assim, se a gente pegar os últimos 20 anos, isso aí eu vou mostrar depois, eu tenho. Isso é uma ferramenta nova que depois eu vou mostrar na parte do que tem por vir aí no site, né? Que é a parte de backtest de sazonalidade. Você vai conseguir grifar aqui e ele vai te mostrar a estatística de quantas vezes a Vale subiu nesse período, quantas vezes caiu. A gente consegue ter uma ideia legal disso daí. Legal. A maquininha aqui, o que o pessoal não estava vendo, tinha uma maquininha fotográfica aqui em cima, é que você pode tirar um print dessa tela aqui para exportar, né? É isso? Exporta ou Sim, grava? sim, você pode salvar a figura. Você não, eu acho que a Donizete está perguntando aqui se pode exportar, né, as informações em algum relatório. Ainda não, Donizete. Você consegue tirar print. Sei que não é uma forma muito prática, mas você vem aqui, ó, você salva em PNG aqui. Você clica aqui, você pode salvar. Aí ele cria um snapshot, ele salva aqui para você. Mas aí é a mesma coisa de você dar um print screen na tela, tal. Mas os dados por trás disso hoje ainda você não consegue salvar no CSV ou no Excel ainda. Mas é algo que o pessoal me pede bastante e eu vou dar uma olhada aqui para fazer isso daí. Deixa eu lembrar o que eu ia mostrar aqui. Pegar um exemplo aqui da Alpa, por exemplo. Pegar a sazonalidade da Alpa. Peguei por pegar aqui também, tá? Então, eu tenho ó, a sazonalidade da Alpa é diferente aqui. Eu tenho o ativo bem fraco no começo do ano, pegando força do meio do ano para lá. Pô, como é que foi o comportamento do preço do ativo? Ó, a Alpa, a gente vê que a Alpa, o preço está acompanhando bastante a sazonalidade. Ou seja, esse ano, no caso da Alpa, está fazendo valer a sazonalidade aqui. Ó. O preço está basicamente acompanhando o que é a sazonalidade anual dela, né? Então, você consegue ter uma ideia de como que é o ciclo do ativo também. Isso é importante para quem estuda poucos ativos, você conhecer como que é o ciclo dele, como que é a sazonalidade, como que ele se comporta nos períodos do ano, que período do ano que eu tenho chance de ter um melhor retorno com ele ou não. Então, essa é a ideia dessa ferramenta aqui, né? Que é muito, muito legal, importante a Excelente, gente é estudar, né? excelente isso aí. Quem não souber isso aí e for operar ações, aquilo que a gente fala, que eu falo sempre, você deve conhecer 4 ou 5 ações e não passar disso. É isso que você deve operar. Tá? Se você Exato. já conhecer essas 4 ações em relação à força relativa que ele mostrou antes na ferramenta anterior, aí você está vendo a sazonalidade daquelas 4 ou 5 ações. Você pode ver a força relativa delas em relação ao SP500, ao índice e ao dólar. Cara, você já tem aí só nessas ferramentas de 4 ou 5 ações, você tem uma enormidade com o que trabalhar. Tá aí, Uhum. cara, é de graça. Aproveita que é de graça, tá na tua frente para você usar. Só Se, não ó, usa quem não quiser. de Alpa, por exemplo, se alguém fizesse um trade aqui, ó, puta, fundo de sazonalidade, né? Então, alguém pegou aqui, ó, em março, fundo de sazonalidade. Pô, de abril para frente, a Alpa pega uma força. Se alguém comprou aqui, ó o que fez o preço do papel, né? Se Pois deu é, bem, né? se deu bem. E ainda tá no trade.
Porque o cara não saiu ainda, vai sair só em meados de outubro. Tá chegando aqui. Então o cara viria aqui, pô, em outubro a novembro é hora de eu sair do trade. É o que já podia estar acontecendo aqui, né? Então, é um exemplo. E aqui você pode fazer, pô, vamos pegar do índices, né, do Brasil, aí ele vai me abrir uma outra lista aqui. Essa lista de ativos eu pego do Invest, então por isso que está em inglês aqui. Então, para você achar alguma coisa, então, puta, Bovespa é Bovespa, não tem segredo. Mas eu posso ver os outros caras também. Então, por exemplo, o índice financeiro dos bancos, é esse Financials aqui. Então, vamos ver aqui como que é a sazonalidade dele, por exemplo. Tá aqui. Esse é do índice financeiro, que também é o que a gente sempre fala, né? A gente tem uma força dos índices financeiros do meio do ano para frente, né? Ah, Roberto, Isso ô Roberto, mas esse ano não tá. Esse ano tá caindo, Roberto. Porra, sacanagem, Roberto. Por que que tá caindo esse ó, ano? aqui é um exemplo, ó como que tá o índice, né? Como é que é? IFNC, é isso? Ah, sei lá, isso é É, IFNC. Isso. IFNC. Tomar cuidado para não falar Não, palavrão, é não o pode falar FNC. palavrão. Mas, Roberto, Esse esse ano ano, falhou. o preço do ativo tá Ele tá totalmente forte pra destoado baixo. aqui, não tá fazendo o que a sazonalidade mostra, né? A sazonalidade média dos últimos 20 anos, galera. Exato. Isso aí é um mapa do tesouro? Claro que não. Não, de jeito Óbvio nenhum, que não não, isso existe, não né? existe. Se existisse, porra, os caras estavam trilionários. A gente, inclusive, o Roberto nem botava isso aí, a gente tava só metendo só, entendeu? Mas não é um mapa do tesouro. Isso é uma Uhum. perspectiva, vamos dizer, uma possibilidade do que aconteceu nos últimos 20 anos para a gente poder ter uma ideia do que esperar para o próximo. Aquele negócio, Exato. rentabilidade antiga não equivale ao lançamento futuro. Mas, Roberto, vamos fazer um silêncio aqui, porque a Liliane quer perguntar alguma coisa e se nós dois falamos, a gente não consegue ouvi-la. Tá Diga, ok. Lili. Não, é que tu disse que estava ao contrário, mas ele está acima do zero. Se ele está acima do zero, ele está forte. Só que ele está forte para baixo. Ela tá obcecada com o gráfico, com o número do cantinho esquerdo. Viu? Falei que engenheiro ia ficar de olho naquilo. Mas O vamos. zero. Não, Lili, mas qual que é? é porque ela está falando o seguinte: se você voltar no IFNC, no índice dos bancos, Tá, é, peraí. financials, né? Se você botar aí de novo, tá, ó, o lance do zero, tá? Ó, agora ele tá abaixo, ficou abaixo do zero aí, agora está acima do zero. Na fase agora. Se está acima do zero, é porque ele está pegando, vamos dizer que ela estaria pegando força. O que você tem que olhar, na minha opinião, esquece o zero, esquece o que o Stormer falou, esquece o gráfico da esquerda. Olha o desenho da figura. Acabou, é isso aí. Esquece os números. Exato. Olha o desenho da figura. É isso aí que você tem que esperar durante o gráfico, durante o ano. Tá? Mas, ô, Campos, qual que foi a pergunta dela? O que ela tá... Tem a Por que ver que não tá com. fazendo isso esse ano? Não, porque estava acima. Como agora está acima do zero, então é que ele tem tendência, vamos dizer, uma tendência em frente à Isso, sazonalidade. Só que a tendência agora exato. seria para baixo. Porque afinal de contas Hum, tem uma tendência e a tendência seria para baixo. Diz para ele pôr o preço. Bota o preço aí. não- Bota o preço do ativo. da que tá hoje, Isso. Tá vendo? Quando passou do preço? quando passou aqui, ó. Você consegue ver o meu mouse. Quando passou aqui, Não, a sazonalidade. Você não consegue ver a minha tela, né? Quando não, passou acima, aqui em meados de. Onde você está aí? Em agosto? tá bom. Passou do zero e começou a subir. A A sazonalidade, sazonalidade, exato. Como certo. ela passou para cima do zero, quer dizer que a sazonalidade pegou força. No caso, como os preços estão indo para baixo, pegou mais força para baixo. Foi isso que eu Hum, acho que ela quis dizer. Só que não é assim que a banda toca. A banda toca que ele tinha que fazer esse mesmo gráfico parecido aqui, ó, com esse azul. não, porque assim, o cálculo da sazonalidade para o preço, eu adiciono o valor da sazonalidade com a tendência, né? Se ele está indo para baixo,
e isso fosse verdade, a sazonalidade devia estar negativa aqui também, né? Então, Pois é não porque é é, isso, é né? a tal da escala do lado. Eu falei, ó, tira aqueles números dali que vão ser melhores. O que o Não, pessoal tem que fixar eu vou normalizar essa escala aqui para ficar uma leitura mais fácil e porque o pessoal se eu acho que apega no número, não o é o grande número, é a recado é forma. a grande questão é isso, né? A sazonalidade é um estudo estatístico dos últimos X anos, no caso aqui 20 anos, e como que foi o comportamento e o ciclo do aquele ativo que você está estudando, né? Não quer dizer que vai fazer isso sempre, é o que a gente está vendo aqui, né? Os bancos estão derretendo por fatores externos, fatores que não estão fora, né, do ciclo normal do ativo, né? Não É um quer dizer fator que ele que vai... esse ano está acontecendo e não aconteceu nos últimos Exato. 20 anos em média. Aí ele vai para o ruído, né? Vai um pouco para o ruído, aí é essa composição que você vai fazendo, né? E esse tal Mas é do isso, não zero é uma aí, não. fórmula, não é uma fórmula mágica, puta, devia estar subindo, por que que não tá? Cara, é o mercado, o fator externo, é política, é Covid. Se você pegar o preço lá em 2020, por exemplo, não tem nada a ver o que o preço fez com a sazonalidade dos ativos. Então, Pois é, é um esqueceu exemplo, o né? tal do zero que está acima, está abaixo aqui. Fixa no formato do gráfico. O zero é Mês e importante porque formato. o zero é importante, mas o valor aqui não seria importante, né? Bom, só Sim, o finalizando zero é aqui, você importante pode para quê, pegar então? então dados dos Estados Unidos. Aqui eu tenho as ações, né? Aí os 700 mil ações que tem naquele lugar lá e também os índices lá de fora, né? Então, Uhum. puta, vamos pegar o exemplo do SP 500 aqui. Você consegue buscar aqui também. Vamos ver como é que é a sazonalidade dele. Aí é um negócio mais É, bagunçado aqui, pois né? é. Mas enfim, Não tem uma aí a sazonalidade, gente. exceto fundo em É, março e abril. é. Aí, puta, uma forma que também, para não confundir, a sazonalidade fez um fundão aqui, pô, o preço não fez. Não, calma aí, a escala também, vamos lá, falar só do preço. O fundo que faz em março provavelmente foi esse fundo aqui do gráfico, entendeu? Só que o SP 500 está com uma força animal, né? Então a gente vê essa subida gigante aqui e a sazonalidade provavelmente fez se ela cumpriu, né? Ela fez esse fundo aqui e o ativo continua a subir, né? Mas aí a gente pega a sazonalidade que ela é forte, né? Ela fica oscilando aqui acima do zero, tal, para baixo do zero, né? Tranquilo. E como a gente já está com uma hora, quase uma hora e meia, vamos lá para É, esse pro raio-x e eu quero. é, Tem uma outra coisa que vocês não sabem, que a gente falou com a Lili na semana passada e agora a gente vai ter uma surpresa. Está ainda em versão beta, mas é importante. Esse é um raio-x do mercado. O que isso aí quer dizer para a gente, Roberto? o raio-x do mercado, ele é só uma página, ainda está em teste, mas eu fiz mais para... É uma firula aqui, né? Ele mostra as principais bolsas do mundo e como que elas estão se comportando, como se comportaram, né? Agora que os mercados já estão meio fechados aí, como que foi o dia de hoje, né? Então, eu tenho a estatística das principais bolsas: Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, e lá na Europa e Ásia também, né? Ele mostra só o comportamento de como foi o dia, né? Nas bolsas aí. Você consegue ver a estatística de cada um. E é mais... Eu não tinha que fazer um dia, eu falei, vamos fazer um mapa lá e colocar e sair isso daí. Bom, é Interessante. isso, gente. Por enquanto são essas ferramentas, né? Tem uma lista gigante de ferramentas para entrar, né? Só que, puta, a gente estava conversando, dá um trabalho do caramba fazer isso, que por trás disso tem toda uma programação para colocar bonitinho no site. É um trampo que vocês não imaginam, mas tem muita ferramenta que tá para entrar, não é? Ferramenta de opções, né? Eu falo sempre com o campus, aí tem muita coisa legal de opções que dá para a gente colocar, cálculo, calculadora de Tudo, probabilidade, tudo, várias outras tudo começou ferramentas com aí. isso e as minhas opções não entraram. Entrou tudo que é coloridinho do Alexandre CD, todos os gráficos coloridos, mandala, rosinha, florzinha, mapa colorido e as minhas opções nada. Mas tudo bem, eu entendo, eu entendo. Agora, e de FR2? O que você está planejando aí? Que a gente Bom, aí conversou essa semana tem sobre isso. Exato, tem
4 ferramentas que estão no forno aqui, já saindo para nas próximas 2, 3 semanas já entrar, né? Vou passar rapidinho por elas aqui. A primeira delas, não vou falar da FRR ainda, só mostrar essa daqui, só para terminar o assunto de sazonalidade, né? Que é uma ferramenta de backtest de sazonalidade, né? Por que ela não foi para o ar ainda? Porque vocês viram que está dando um erro aqui, né? Mas então, qual que é a ideia? É o mesmo estudo de sazonalidade, só que aqui eu já consigo fazer um backtest de como que foi o comportamento. Vamos pegar um exemplo da Vale aqui, por exemplo. Se eu grifar aqui... Opa, peraí. Por aqui. Aí essas ferramentas são em teste ainda, tá, gente? Por isso que vai dar um monte de problema aqui. Então, se eu grifar esse período, por exemplo, como que foi a estatística da ação, né? Como que ela se comportou? Aí ele me dá uma estatística aqui, ó. Pô, bacana De isso. setembro a dezembro, o que que aconteceria se eu comprasse Vale em setembro e vendesse em dezembro, por exemplo, né? Eu teria aqui, ó, 67% das vezes com gain e 29% com loss, né? Eu teria 21 trades, então em 21 anos, de lá de 2000 a 2021, fazendo esse trade em setembro e finalizando aqui no meio de dezembro, o que que aconteceria? Ele vai te dar essa estatística aqui. Também é legal para a gente ver essa história do rally de Natal. Se você colocar o Ibovespa aqui, puta, se eu pegar lá de setembro a dezembro, Bota. cara, vai dar para cima, vai dar para baixo? Como é que era? Bota. Só, Por só favor, põe bota. pilha aqui, né? Espera aí. Não, bota a bova. Não, vou pôr Faz um Ibovespa. print daí. Né? Eu falo Aqui, isso, eu mostrei no aqui a gráfico. gente consegue pôr. Peraí. Olha lá, a gente tem a sazonalidade da Bovespa. Se a gente Pergunta pegar para ele aqui por que não tem o ano a ano nessa análise. Aí daqui, estamos falando do rally. Vamos lá, vamos ver. Como é que foi a estatística. Peraí que ele tá... Deixa eu ver se ele calculou certo aqui. De novo, essa aqui é um teste, tá? Por isso que... Vamos ver... Mas é porque você está pegando ela de setembro. Tem que pegar o rally em outubro em diante. Você está pegando aquela parte da subida ali, ó. Tá. De outubro para frente? Falam que é outubro, novembro e dezembro, não é isso que o pessoal fala do rally de Natal? Vamos ver aqui. Sim. Vamos pegar aqui, ó. De lá de 2000 até agora, a gente tem essa estatística aqui de outubro a dezembro. Claro, teve vários meses que subiram, mas não é essa coisa toda também, né? Não, e Tudo tá bem que a diferente do estatística aqui tá gráfico. boa, né? Tá boa, aí tá até boa. Mas não é o que o gráfico mostra. Exatamente. Bom, por isso essa aqui não entrou no ar, mas é uma ferramenta que Mas vai a te Vale permitir ali, ó, fazer, se a gente performance. voltar lá para Vale, que os testes que eu estava fazendo com Vale para a gente fazer a estatística certinho, que eu estava comparando com o gráfico também, né? Se a gente pegar aqui de setembro para Vale, por exemplo, a gente vai ter as estatísticas de quantos gains, quanto loss. Então, a ideia é você ter um backtest em cima da sazonalidade. Isso é uma das ferramentas que Tem tá alguma para coisa entrar lá errada, também, Roberto, né? porque tá dando exatamente o mesmo número. Então, essa aqui é por isso que É não por isso que entrou tá no no ar beta, ainda, a gente exato. está fazendo. Porque tá dando Exatamente. exatamente o mesmo número que deu aqui Toda essa agora. estatística eu vou ter que comparar, vou ter que cruzar a informação, né, no gráfico lá, para ver Sim. se a estatística está certinho também. Então, a gente vai ter que ver Bota a isso daí. bova. E o que a gente estava falando da ferramenta de backtest de FR2, né? Esse aqui agora para delírio e alucinação de Liliane Weber, que vai sair agora alucinada, correndo pela rua, porque isso é bom demais. A gente teve a live aí da Lili na semana passada, né, Campos que vai falando do operar FR2, aí eu agora. resolvi fazer uma ferramenta para fazer o backtest em cima do FR2. Basicamente, no mesmo molde, né, das ferramentas do site, aqui a gente vai ter a escolha do papel, o nível de FR que você quer que ele vá comprar, né, e o capital inicial. E ele vai te dar toda a estatística aqui. Então,
Fala um papel aí, Campos, pra gente B3, fazer o teste B3 aqui. SA3. Foi o primeiro que eu fiz hoje, fiquei B3SA3. de boca aberta e fiquei putão de não ter feito. Bom, aí eu tenho teste. Esse teste eu estou pegando um histórico de 5 anos, tá? Então, aqui, quando chegar no nível de 25, colocando um capital de 10 mil reais aqui, eu tenho essas estatísticas do IFR pro ativo da B3, né? Então, eu vou ter aqui o capital inicial, quantas operações ele fez, quantos gains, quantos loss, então 75% de acerto aqui, nesse caso. Lucro bruto e prejuízo bruto. Como que foi o meu drawdown? Isso aqui é importante, né? Todo mundo fala de backtest, de estatística, mas é sempre bom ver, pô, você aguenta um drawdown de 11%, isso aqui você tem que colocar na conta. A estatística de dias das operações, 3 dias, operações vendedoras 2, tal. E o lucro total aqui, que é a soma do seu lucro líquido com o capital inicial, né? E Isso, essa aqui é a curva do seu capital em 5 anos, né? isso é sem stop no tempo. Se você marcar ali o quadradinho, Esse ó, é sem stop. E aqui eu tenho a opção de pôr o stop no tempo. Já está com o 7 aqui. Ele deu uma mudada aqui, né? deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha, a gente pode ver, mas acho que o lucro até aumentou, né? Foi para Sim. 173%. E aqui eu consigo ter uma visão, se você clicar aqui em lucros por trade, de como que foi cada trade que foi gain ou foi stop, para você ter uma visão, o que foi o impacto dele na curva também, né? Você pode clicar aqui, cada trade, ó, para você ver, esse trade aqui foi o que mais pesou aqui, que gerou essa queda do capital aqui, né, nesse dia. Provavelmente foi lá no Covid de 2020. Então, você teve uma perda muito grande aqui, né? No caso aqui, 2 mil reais. Que é bastante. Então, aí, O CD está desesperadamente pedindo para você mostrar o screening dos fundamentos dos papéis do Ibov, se você tiver eles aí. eu vou Também é mostrar outra aqui. ferramenta em teste. Exato. Então, assim, essa é uma ferramenta, essa daqui já está quase pronta para ir no ar, né? Acho que nas próximas semanas eu já vou colocar. Só para vocês terem A uma ideia ideia da utilidade dessa ferramenta, galera, o pessoal do robô que a LS está vendendo, a LS e tal, eles não conseguem fazer muitos backtestings. Eu acho que o robô não permite fazer muitos backtests. Tem uma série de dificuldades lá com o negócio de backtest. E aí o cara vem aqui, faz os backtests que quiser, quantos quiser. Seria interessante poder mudar o tempo, né? Ao invés de intervalo de 5 anos, você poder fazer 1 ano, 2, 3 e tal. Mas eu acho que você deverá botar isso aí mais pra frente. E aí o cara testa aqui quantas vezes quiser, depois vai lá e usa no robô. Então Exato. ajuda pra cacete. A ideia é essa, né? Ter uma forma. O pessoal faz backtest lá, porque no Excel é complicado de fazer, né? E Muito. as ferramentas, o Profit também é meio enjoado de fazer. Aí tive essa ideia aí de fazer de uma maneira fácil. Como é que aí também para o pessoal, pô, mas é confiável, não é? Isso é um motivo também, não foi para o ar, porque eu estou validando as informações. Eu tenho que cruzar isso daí para ver se realmente essa estatística. Mas não tem muito segredo, né? O que por trás disso daqui tem? Eu pego os dados de 5 anos de um ativo, todos os preços, calculo o IFR dele, coloco numa coluna do lado lá, né? E basicamente vai fazendo a conta. A hora que o IFR chegar no parâmetro que você colocou aqui, no 25, por exemplo, ele seta lá a compra. E vai fazendo isso ao longo de tudo. Se tiver comprado, não faz nada. Aí, quando chegar na máxima dos últimos 2 dias, ele faz a venda e ele calcula O ganho. essa diferença, né? Então, ele vai fazendo esse cálculo aí de forma facilitada, o script faz tudo isso daí para você. Então, não tem muito segredo que dá errado, né? É mais ou menos como se você fosse lá no Excel, colocasse todo o preço e fizesse o backtest na unha lá. Aí a ferramenta ela faz isso para você de uma maneira automática, escolhendo o ativo e alterando os parâmetros que você quiser aqui, né? Aos tarados de plantão, que já imagino que tem uns 400 falando assim, por que não tem nada de day trade? Não tem nada de day trade porque as bases de dados de day trade não são confiáveis. Tá? Exato. As bases de dados que vêm de todos, as MetaTrader, Profit, todos eles, você não tem confiabilidade nas bases de dados. Infelizmente, deve ser alguma coisa da B3. Não é possível, porque não tem sentido que isso não tenha confiabilidade, mas por algum motivo estranho, não tem. Então, todo e qualquer backtesting que vocês fizerem em intraday,
que seja com menos de 60 minutos, você pode esquecer, vai ter muitos erros. Tá? Agora, nos 60 minutos ainda funciona mais ou menos bem. Menos que isso, esquece. É por isso que não tem as ferramentas, nenhuma delas tem intraday. Porque não funciona. Exato. Mas fazer backtest intraday também é um negócio complicado, né? Eu faço na Mas mão, né? enfim. Mas é um trabalheira Uhum. desgraçada. Por quê? Porque eu já tentei fazer isso milhões de vezes, seja com MetaTrader, com Profit, com não sei o quê. E aí quando você vai, porque você faz o backtest, mas depois você tem que olhar, conferir trade por trade para ver se o backtest funcionou, né? Quando você faz Uhum. isso, você vê que não funciona, que ele pula uma opção de trade que tinha que ter feito, outros que ele Ah, não é tinha que ter feito, complicado. ele fez, tá? Aí é uma desgraça. Então, quando você vai conferir, não deu certo. Exato. Bom, essa é a de backtesting. O que que eu vou adicionar nela? Na verdade, estou pensando em como fazer, mas a ideia é criar um teste com vários ativos, né? Porque aqui é ruim, você vai ver no ativo, mas em uma estatística, um relatório, quando você compara com 10 ativos, você pode pôr uma lista de, sei lá, 10 ativos, e ele faz o teste com esses 10 e te dá a estatística para você ver, pô, qual desses 10 é melhor, pior, qual que é o drawdown de cada um, qual que é a estatística separada por cada um, né? Isso daí é uma parte que eu vou adicionar aqui também. Em vez de você fazer o teste um a um, Faz com você vários, poder né? fazer uma lista de ativos, ele te dá um racional aqui dessa lista, também para você fazer uma análise melhor, né, nisso daí, né? Sim, Acho que é uma o que eu sugiro é visão que vale a legal. pena é ter o intervalo variável. A pessoa escolheu o intervalo. Você quer fazer um ano, quer fazer dois, quer fazer seis Sim. meses, tal. Isso aí ajuda, porque isso muda um bocado. Às vezes o ativo que era bom um ano atrás não está tão bom agora. Sim, você pode ver isso pelo gráfico também, né? Então você vê, se você fizesse de um ano para cá, seria essa curva aqui, né? Então, puta, essa curva seria de um ano para cá. É um exemplo, né? Mas Uhum. sim, uma forma de mostrar, uma forma de visualizar, né? Se eu Porque na escolhesse hora. um ano, em Abev seria essa curva aqui, Pois né? é, mas é porque como você não consegue ver os números do lado nessa curva tão Sim, sim, pequena, sim. você perde um pouco o parâmetro. Não, exato. Mas essa é uma ferramenta legal, acho que o pessoal vai curtir bastante aí. Só vou dar uma melhorada nessas estatísticas e adicionar essa possibilidade de você criar mais um teste com vários ativos, né? Sim. E por último, galera, que a gente já está chegando no finalzinho do nosso aquário das sardinhas. Tem como você mostrar aí essa coisa que o Alexandre pediu antes que ele se mate lá, que é o, que é o troço Ah, da... a de fundamentos é outra ferramenta, mas na verdade é algo bem simples, né? E também, deixa eu clicar aqui. Vai ter uma página lá que vai adicionar, né, além das ferramentas novas, com as informações de fundamentos de todas as empresas. É basicamente uma lista, né? Só que essa lista é atualizada, né? Não, ele pega de fontes aí, no caso, eu estou pegando do site Fundamentos, e ele traz lá para a página onde você pode pegar qualquer de todos os ativos aqui. Isso são todos os ativos da B3 e as estatísticas de fundamentos de cada um deles, né? A última cotação, PL, os dividendos, capital de giro, dívida, EBITDA, etc, etc, né? E com todos os dados aí para você fazer algum tipo de análise, né? Por enquanto é só os dados estáticos aqui, você consegue fazer o filtro, então, por exemplo, eu venho aqui, puta, igual a tanto, o dividendo acima de tal valor, por exemplo, sei lá, vou pôr 1% aqui, não, pegar uma aqui, 5 aqui, acho que é vírgula. Tanto é que eu preciso até entender como que tá isso daqui. Peraí. É ponto. Peraí. Sei lá, 0,2. Não, só porque eu estou fazendo aqui. Vai dar pau, é sempre assim. Ao vivo, com certeza. É, Menor que fazer um filtro, daí ele me filtra aqui os caras, então você consegue fazer o filtro, assim como se faria no Excel, por exemplo, né? Uhum. É, Aí o que que eu vou adicionar é isso, né? Pegar os principais itens, né, de fundamentos aqui, você fazer um screening disso daí, você quer procurar as ações que tem o PL X com o dividendo tal, ele cruza essas informações e te dá os ativos disso daí, né? Então a ideia é a gente ter também uma parte de fundamentos lá Que é no muito site, né? importante. Que é muito importante. Uhum. O Maurício Colono está perguntando aí já pela, sei lá, sexta vez. Ele quer perguntar o seguinte: sobre a sazonalidade, onde podemos buscar os gráficos ano a ano, além daquelas médias anuais? Tem como fazer isso?
Tem buscar fora? Não. Aqui no site eu tenho como colocar essa opção. Na verdade, deixa eu fazer um exemplo aqui. Vale de novo. Vale é que a ação que vem na cabeça, né? Por isso que a Aqui gente usa hoje eu tô. Foi Maurício que perguntou, Maurício, hoje eu tô plotando só o gráfico da média, né? Se você pegar o gráfico ano a ano, é um gráfico que vai dar muito parecido com isso. Então eu resolvi tirar, mas eu não sei se é válido ou não colocar. Eu tenho esses dados, então por trás aqui eu preciso calcular ano a ano. Então eu tenho esses dados aqui, eu consigo pôr a opção de mostrar no gráfico. Só que é um gráfico muito parecido, a variação vai ser muito pequena. Então ele vai plotar um gráfico aqui acompanhando esse da média, só que às vezes com desvio para cima ou para baixo, né? Mas é um gráfico muito parecido. Eu não achei utilidade de colocar isso, mas se for do interesse e tal, a gente pode colocar. Eu acho que é até mais Eu, interessante que isso, pelo menos eu não consigo ver uma utilidade muito grande. Talvez ele tenha alguma coisa específica que para ele sirva. Eu não consigo ver um só motivo pelo para qual eu queria mostrar separar isso por ano. Mas se conseguir mostrar um exemplo, separar isso aí. isso por tempo, porque ali você botou 20 anos. Aí eu quero fazer uma Sim. sazonalidade só, vamos dizer, de 5 anos. Ter essa modalidade talvez fosse interessante. Uhum. Não, eu ia mostrar aqui, separei um monte de coisa para mostrar, mas na hora do Antes vamos ver aqui eu tinha, não acho nada. Ana. Mas enfim, foi o que eu falei, eu tenho esses dados por trás, né? Porque eu preciso calcular a média. É só a forma de mostrar aqui que você precisa habilitar a opção, mas eu posso colocar. Você pode selecionar o ano ou exatamente isso que o Campos falou, né? Você selecionar o período. Porque aí você tem 20 anos é muito tempo, né? Coisa. Uhum. Mas às vezes nos Puta, últimos dá para 5 anos fazer, pode ter cara. mudado. É aquilo que a gente falou, né? Os dados, né? Com os dados você consegue fazer qualquer coisa, né? Puta, eu preciso calcular em vez de 20 anos, não os últimos 10 anos, mas os 10 anos que tiveram X coisa. Cara, a gente consegue fazer, dá para fazer, né? Mas aí não dá para O... simplificar como você fez. Aí o cara tem que entrar no Não, não, código, já não. é muito mais complicado. Sim, não, Para tô ser falando, puta, dá para padronizado, fazer. Para fazer Exato, exato, padronizado, você tem exatamente que ter um isso. certo parâmetro, porque senão fica Uhum, uma infinidade de variáveis e já aí o site fica enorme, pesado e tudo isso. uhum. Pensa, Da gente, que o parte de. Roberto está pagando para fazer isso, tá? Vocês não têm essa noção, mas o Roberto Por paga do enquanto. bolso dele para hospedar esse site. Isso aí não é de graça, Uhum. não. Ele faz o troço e paga para ter isso aí. Para vocês poderem usar, ele está pagando. Não é grátis. Então, se o site Não ficar é, muito não é grátis, não. pesado, ele tem que pagar mais, porque ele tem que usar mais servidor. Então, a gente tem que também ter um contraponto entre o que vai ter no site e o quanto isso pesa para o Roberto. Né? Então, mas tudo dá para fazer, cara. Foi o que eu mostrei para vocês. Vocês viram lá, com uma linha, duas linhas, você já consegue ter todo o histórico do ativo. Aí é daqui pro mundo, cara. Você consegue fazer. É uma coisa bem legal, né? Para quem se interessar, depois aqui no site você tem meu e-mail. Para quem se interessar, fala comigo. Esses códigos aqui, posso compartilhar. Esses notebooks que a gente chama aqui dos códigos, aquele que eu testei com vocês aqui, que puxa o dado, quem quiser tiver interesse em ver, isso daqui eu posso compartilhar, é bem legal para quem tem interesse, né? E abre um mundo de possibilidade para quem gosta desse mundo por trás disso daqui, né? De cálculo, de estatística. Puta, eu quero saber o que aconteceu com determinado comportamento, dá para você fazer inúmeras coisas, é muito legal. Tá. Mas tem o site aí que o objetivo dele é esse, né? Trazer o que dá para fazer lá por trás de uma maneira mais fácil, dinâmica para vocês acessarem, né? E quem tiver interesse em aprender Python, tá? O Roberto não dá curso de Python, mas tem vários cursos de Python naquele Udemy, né? Não sei como é que eles falam Sim, isso no sim. Brasil. No próprio YouTube, conteúdo de graça, você, antes de Mas pagar um tem curso, você cursos disso que são consegue. baratinhos e você consegue fazer certos cursos que não vão te levar para esse nível, mas aí também é questão de você ir praticando para chegar lá. Né? E aí Exato. o cara vai lá. Pô, Roberto, eu queria te agradecer imenso aí pela sua disponibilidade, pelo tempo que você está dedicando, pelas explicações todas, e por ter feito o site, porque, porra, isso é muito bom, cara. É aquilo que eu não sei Uhum. se o pessoal está tendo noção da dimensão do quanto isso pode ser útil para todos nós. Para mim, isso aí é assim, de uma utilidade infinita.
O dia que ele me ouvir um pouquinho menos o CD e botar as coisas de opções, aí então isso aí vai voar, vai voar. Mas enquanto é só o CD que bota mandala colorida, florzinha, vai ter uma rosa, vai ter o endereço da fazendinha, essas coisas. Aí Que é. isso. Mas aí eu queria te agradecer imenso por todo esse trabalhão que você tem e por ter disponibilizado o tempo para explicar para todo mundo como usa. Não, que Agora, isso. Foi um prazer participar, hein? a XP não quer comprar teu site não, cara? Pô, esse site vale uma Cara, grana, cara. estão me ligando direto aqui, cara. Só que aí eu tô pensando nisso aí ainda. Vamos ver. Pô, menos de 1 milhão não vende não. Vou te falar, Exato. menos de 1 milhão tu faz jogo duro, tá difícil. Falou? É isso daí. Galera, muito Mas obrigado pela legal, presença. obrigado. Valeu. Obrigado aí, Campos. Obrigado, pessoal, pela atenção também. É isso daí. Valeu. E todo tipo de alteração que tiver, a gente está sempre comunicando no chat para o pessoal saber e tal. A gente está sempre botando também o endereço lá. Galera, muitíssimo obrigado a todos que ficaram 1 hora e 45 minutos ouvindo a gente falar. Quem não deu like, dê o like. Deixa de ser canguinho e bota um like aí. Obrigado a Liliane pela participação, mesmo que eu quase não tenha conseguido te ouvir. Roberto, mais uma vez, brigadão. E um abraço para todo mundo. Gente, Falou, gente. Obrigado. abração. Show. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau.